noite de Olimpíadas, o Brasil com algumas derrotas e algumas vitórias, por que não? No vôlei de praia ganhamos da dupla do Marrocos, mas no basquete perdemos para a França, um jogo pegado que o Brasil até começou jogando bem, mas depois perdeu, levou a virada e acabou perdendo de 12 pontos. No vôlei também não tivemos grandes chances contra a Itália, 3-1. Na natação, o Guilherme Cachorrão e a Mafê Costa chegaram nas finais dos 400 metros livres. O Guilherme Cachorrão no 5º lugar, quase por poucos décimos não pega um pódio. E a Mafê Costa, que fez uma boa classificação, chegou na final, mas ficou em 7º dos 8 colocados. O Brasil ainda não tem nenhuma medalha, é o primeiro dia onde atletas foram medalhados. A Austrália está em primeiro lugar das Olimpíadas com 3 ouros, 2 pratas. A China com 2 ouros, 1 bronze. E os Estados Unidos com 1 ouro, 2 pratas e 2 bronzes. Amanhã tem transmissão na Rádio Bandeirantes de futebol feminino, jogo do Brasil. Logo ao meio-dia, a seleção brasileira feminina joga contra o Japão. Narração do Pedro Martelli, comentários da Luísa Oliveira, reportagens do Bruno Miliose. O intervalo comandado pelo Pedro Ramiro, além do plantão e produção do Guilherme Agrela. Hoje o dia também foi interessante, pelo menos, para o selecionado brasileiro no surf, porque o Gabriel Medina e o João Chianca, os chumbinhos, se classificaram para as oitavas de final. E o Felipe Toledo não foi muito bem na sua prova, mas ainda terá a chance de pegar uma repescagem. Então o Brasil segue forte, muito forte no surf também, Canhão. Luiz Felipe Nunes e o destaque do plantão da Bandeirantes. Ele continua com a gente durante o jogo do São Paulo com o Fortaleza. Em Fortaleza ele conta muito mais. Todo o time da Bandeirantes escalado e pronto. Mesa de som com Michel Lopes. Na central técnica com Beto Rebeck, som da Arena Castelão, futebol na Bandeirantes com o som do estádio. Beto Rebeck na central técnica, no Twitter imagens, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, Alexandre Marques, no digital, Guilherme Maciel. 9h23 da noite, 7 minutos para começar o jogo. Antes das escalações dos times, não sobem para o campo, apenas a arbitragem já no gramado da Arena Castelão. Pretzel, dá uma passadinha para a gente aqui, a sua opinião sobre os resultados que já aconteceram hoje. Surpreendente o Palmeiras perder por Vitória no Allianz, hein? Mas aí eu concordo com o Ulisses, que eu estava ouvindo ele falar sobre poupar jogadores, não consigo entender. O Palmeiras joga na quarta-feira, tudo bem que joga contra o Flamengo, no Rio. Mas hoje é sábado. Rio de Janeiro é logo ali. Hoje é sábado, domingo de folga. Não tem viagem, segunda te apresenta normalmente com a estrutura que o Palmeiras tem, viagem de voo fretado para o Rio, na terça-feira à noite até, sem nenhum problema, e aí abre mão, mesmo escalando o time, né, com um elenco bom, mas ainda assim, descaracterizando o time, né, uma equipe que jogou pela primeira vez com novos jogadores. Então parabéns ao Vitória, Vitória não quis nem saber, aproveitou esse momento e ganhou. Não é que o Palmeiras tenha aberto mão do Campeonato Brasileiro, mas não era hoje para facilitar, era para entrar com um time forte em campo, um misto quente pelo menos, bem quente, para pelo menos ganhar o jogo e deixar a bronca para Botafogo e para Flamengo. Não consegui entender a ideia do Abel Ferreira, mas eu já vi de torcedores, mas os pontos corridos tu consegue recuperar. É uma meia verdade, porque na frente tu vai ter outra parada dura também. No mata-mata não tem jeito, não sei. O mata-mata pode perder por 1-0, tu pode recuperar. O Vitória tu perdeu por 2-0 e não enfrenta mais o Vitória. Então é uma meia verdade esse negócio que nos pontos corridos tu recupera. Então não entendi o Palmeiras hoje. Criciúma ganhou do Juventude, grande vitória, 2 gols do Bolassi. O Inter tá perdendo pro Bahia, tá se complicando, porque o Inter tá ficando com 4 jogos a menos que seus adversários, mas a pressão começa a surgir, porque o time pode entrar na zona de rebaixamento. E aí, entrando na zona de rebaixamento, vai bater o pavor, né? E a gente vai ter daqui a pouco, né, Canhão, Botafogo e Cruzeiro, promessa de um grande jogo lá no Newton Santos, Canhão. Arena Castelão, show maravilhoso, luzes apagadas, um show pirotécnico maravilhoso, recebendo Fortaleza e São Paulo, lado a lado os times no gramado da Arena Castelão, com o seu teto em vermelho e azul, as cores do Leão, as cores do Fortaleza. Lado a lado os times, vamos à execução do hino nacional brasileiro. Hino do estado do Ceará primeiro.
Agora vamos à execução do hino nacional brasileiro. Os hinos do Ceará e o hino nacional brasileiro, os times na Bandeirantes, o São Paulo, o tricolor do Zubeldia, Paulo do Vale. Que retorna hoje ao comando do tricolor paulista beira do campo e escala 23, Rafael no gol. 2 Igor Vinícius, 32 Ferrarese, Alan Franco 28, Wellington meia dúzia. Meio de campo com 16 Luiz Gustavo, 21 Bobadilha, 11 Nestor, 27 Rato. E mais à frente no ataque, Juan 31 e 9 Caleri. Zubeldia tá no banco, não tá cumprindo suspensão não, né? Não, e zerado nos cartões. Opa, pelo menos por mais 3 jogos então ele fica. Quem tá do lado dele no banco, hein, Paulo do Vale? À disposição do treinador argentino Yang para o gol, já que Jandrei apresentou dores e fica de fora. Arboleda, Luciano, Rafinha, Michel Araújo, André Silva, Lisiero, Eric, Sabino, Patrick, William Gomes e Ferreira. Agora o Fortaleza do Voivoda. Fortaleza, clube de glória e tradição. É outro treinador argentino, este um pouco mais calminho, que escala 1 João Ricardo no gol. 19 Brites, 13 Kusevich, 25 Cardona, meia dúzia Bruno Pacheco. Meio de campo com Lucas Sacha, 88, Hércules 35, Matheus Rosseto 16, mais à frente 26 Breno Lopes, 11 Marinho e 79 Kaiser. E na reserva do Fortaleza, Paulo do Vale. À disposição de Voivoda Santos para o gol. Titi, Lucero, Zé Wellison, Dudu, Moisés, Pikachu, Pedro Augusto, Pedro Rocha, Felipe Jonathan, Cauã e Kervin. Quem apita na Arena Castelão, Fortaleza e São Paulo? De apenas 28 anos, David Oliveira Lacerda, do Espírito Santo, auxiliado por Rodrigo Figueiredo, Henrique Correia e Douglas Pagung. No VAR, Igor Júnior Benevenuto. Alexandre Pratzel, vamos para mais uma decisão para o São Paulo, Pratzel. E com o time misto, quem sabe até um empate já passa a ser algo aceitável para Fortaleza. Vai ser um grande jogo, porque o Fortaleza jogando na sua casa, com o estádio cheio, está empolgando a torcida, teve vitórias consecutivas, jogando dentro da sua casa, fez 3-0 lá no Palmeiras, um grande jogo. O Fortaleza é uma equipe que está bem ambiciosa. E lembrando que só está em 2 competições. Isso é bom? É que pelo calendário, eu faço essa referência pelo calendário. O Fortaleza não está na Copa do Brasil. Fortaleza terá semana livre de trabalho. Então isso aumenta ainda mais, quem sabe, o crescimento do time para a reta final do Brasileirão. Vai ser um bom jogo de futebol. O São Paulo visivelmente com o Zubeldia pensando no jogo de terça-feira contra o Goiás pela Copa do Brasil, Canhão. Vamos então para o jogo, Pratzel, 21 horas 30 minutos e meio. São Paulo vai dar a saída. Começa Fortaleza e São Paulo. Rogério
Eu e você, ligados pela mesma emoção no futebol na Bandeirantes, a maior rede de rádios do Brasil. Começa o jogo da 20ª rodada, chegamos à metade do Campeonato Brasileiro. Sai o São Paulo aqui atrás, a bola tocada do lado, domina Luiz Gustavo, dá na grande área para Ferrarese, pé direito, levanta na esquerda, vem o Wellington, domina na costa, Marinho marca, tocou Marinho para fora. Na primeira bola, atravessando a Marinho, chega ligeiro, já remessa o Wellington, toca Luiz Gustavo, que recua a jogada, Juan vem, serve atrás, já recomeça na entrada na grande área, trocam passes os zagueiros do São Paulo, domina, vem tocando à frente Alan Franco, já vira para Ferrarese, de volta a bola com Alan Franco, 50 segundos, você vai o tempo inteiro ouvir a Arena Castelão, e é nesse clima, com uma torcida fanática, Caleri sobe de cabeça, Juan, domina na grande área, Kusevich, põe no pé e manda para escanteio, no primeiro esticão do São Paulo, com 1 minuto de jogo, Paulo do Vale. É, Juan, uma das surpresas do Zubeldia, né? Jogador que já está acertado com o Southampton da Inglaterra, será emprestado à Turquia. O anúncio foi feito essa semana, mas fica até o final do ano, assim como o lateral esquerdo, o Wellington. Escanteio para o tricolor paulista, Rato na bola. 1 minuto e meio, lado esquerdo, São Paulo cobra escanteio. Rato vem para a cobrança, para a grande área, Ferrarese, Alan Franco, o Rato na bola, primeira trave de cabeça na marcação, tira aqui atrás da defesa, Rosseto, ela cai no meio, Marinho arruma na cabeça, já põe no comando, Kaiser dispara, dominou na grande área, domina Breno Lopes, chegou, pediu pênalti, caiu, é pênalti! Pênalti em Breno Lopes! Ele arranca para o ataque, parece ser puxado pela camisa. Pênalti, marca Davi Lacerda. O outro vinha acompanhando em cima. Na disputa de bola, Igor Vinícius vem com Breno Lopes. Pênalti para o Fortaleza. Com menos de 2 minutos, Paulo do Vale. Numa fatiada incrível do Marinho. Que passe para achar o Breno Lopes, que disparou rumo à grande área. E aí o Igor Vinícius, né? Ele chega atrasado no lance, coloca ali a mão no ombro do Breno Lopes, que desaba, a arbitragem acaba marcando a penalidade. Lembrando, o árbitro Davi de Oliveira Lacerda, que na semana passada acabou anulando o gol do Cruzeiro por conta de uma falta no meio-campo detectada pelo VAR. Davi Lacerda apita o pênalti, mas sai daquele bolinho, ou seja, ele ainda ouve Igor Benevenuto de Oliveira, arbitragem de vídeo. Pretzel com menos de 2 minutos, pênalti para o Fortaleza. A gente vive muito de impressões, né? Na velocidade do lance, me pareceu pênalti, que o Igor Vinícius dá um puxão no Breno Lopes. Depois, vendo mais 2 vezes, sinceramente, é um lance de revisão, cara. Eu não sei se o Igor Vinícius chega a pegar o Breno Lopes para derrubar o Breno, se o Breno já vinha caindo. Então, ó, ele tá usando, o Davi Lacerda tá usando pro Rafael o seguinte, ó, pegou no jogador do Fortaleza. Eu revisaria, interpretativo, como muitos que tem acontecido. São Paulo tá catimbando com os jogadores ali na frente do Lucas Sacha, esperando que o árbitro de vídeo, o Benevenuto, chame, mas não vai chamar, né, Paulo do Vale? Pênalti marcado, vai ser batido. É, até porque aí o VAR cumpre um protocolo de deixar a decisão do campo quando é algo talvez interpretativo. Nem sempre é assim, Rogério Assis. Vem Kaiser na bola. Pênalti para o Fortaleza cobrar. 4 minutos de jogo no primeiro tempo. Autorizado, Kaiser bateu, é gol! Gol do Fortaleza! No início do jogo, pênalti, Renato Kaiser enfia um canhão no chão no canto direito para fazer o gol do Fortaleza no começo do jogo na Arena Castelão. 1 pro Fortaleza, São Paulo 0. Rafael não tem jeito, tá feito. Fortaleza 1-0, Paulo do Vale no começo do jogo. Chute forte, cruzado, goleiro de um lado, bola pro outro. Kaiser abre o placar para o Fortaleza, começo de jogo. O Fortaleza que vem bem numa sequência do Campeonato Brasileiro
e começa bem a partida diante do torcedor, abre o placar contra o São Paulo. Terceiro gol de Kaiser no Brasileirão, Fortaleza 1, Tricolor 0. Alexandre Brasil, o jogo começa 1-0 Fortaleza, Brasil. Muito rápido com a intensidade do Fortaleza, que não está com a sua força máxima em campo. Vojvoda aproveita bastante o elenco do Fortaleza. 1-0, mas para mim é um lance interpretativo, o lance do pênalti que a arbitragem marcou e o VAR não interferiu. Arena Castelão em Fortaleza, a bola rola, o relógio não para. 5 minutos e meio do primeiro tempo. Na 20ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, 1 para o Fortaleza, São Paulo 0, Luiz Felipe Nunes. Canhão, com esse gol Fortaleza cola no terceiro colocado. Palmeiras só não ultrapassa pelo número de vitórias, tem 36 pontos, assim como o adversário. São Paulo estaciona em 32 pontos, segue na 7ª colocação. 6 minutos e já tem jogador do São Paulo caído e sentindo contusão, Paulo do Vale. O Luiz Gustavo, e ele foi a bolada, né? Na gaiola. Com a impressão que foi exatamente, parecendo no primeiro momento algo muscular, mas não, ele toma uma bolada, queima-roupa naquela região sensível, Rodrigo. Passarinho tá tentando piar, mas não consegue. Uma bolada que arrebenta a gaiola. Arena Castelão, com grande público, expectativa de mais de 30 mil torcedores. Fortaleza subindo na classificação. Aliás, é de uma sequência de quantas vitórias? 4 até esse jogo, é isso, Palmeiras? Fortaleza? Acabou empatando o último jogo contra o Criciúma, mas era até um jogo atrasado, né, Rogério Assis? Então, dentro das últimas rodadas, aí sim, na ordem, 4 vitórias na sequência. Então é um Fortaleza que de fato hoje encosta na parte da frente do Campeonato Brasileiro. O Luiz Gustavo está tentando sobreviver, não é nem se levantar, ele está tentando sobreviver, porque ele levanta. Ele olha, o Nestor vai lá, conversa, ele olha para o Nestor. Ufa, tá de pé. E a posse de bola é do Fortaleza no ataque na direita. 7 minutos do primeiro tempo, 1-0 Fortaleza. Segurança e conforto em qualquer caminho, você já sabe a resposta. Amortecedor HG, porque é na carta. Você nas estradas, ligado, ótima viagem para você, ouvindo a Bandeirantes. 1-0 Fortaleza ganhando. Posse de bola aqui atrás, com o time da casa que já sai jogando. Essa bola fica na entrada da sua grande área. O árbitro vai recolocar em campo de novo, porque não deixou ela quicar. Rosseto soltou a bola, ele chutou essa bola, agora tá valendo, bateu no chão, tá valendo. Rosseto começa, toca com o Ceviche. 8 minutos do primeiro tempo, 1-0 Fortaleza ganha. E você ouve futebol com todo o time da Bandeirantes, com difusora Fernandópolis. Sai atrás da marcação sozinho, Cardona domina o zagueiro, já toca com o Ceviche, fica no meio, Caleri, domina na frente, passa Brits para Marinho de primeira, foi tocando Marinho, falta, vantagem, não tem vantagem não. Falta marcada, uma pegada firme em Marinho na metade do campo pela direita, e ele sente o pé esquerdo, Paulo do Vale. É o Marinho que acionou o Breno Lopes para sofrer a penalidade logo no início do jogo, né? Agora a arbitragem, ó, dá uma bronca no Wellington Rato, dizendo: chega, aqui você não manda não. Já fica a primeira ameaça do árbitro para cima do time do São Paulo. Árbitro novinho, os caras acham que já tem que enquadrar logo de cara, né, Preto? Ele já mostrou as credenciais, o árbitro, o Davi Lacerda. Não, e lembram do jogo entre Palmeiras e Cruzeiro aqui no sábado passado, onde ele deu uma pipocada ao anular o gol do time do Cruzeiro. Então já fica com esse retrospecto, os jogadores assistem tudo e as diretorias também. 9 minutos do primeiro tempo, sai jogando aqui atrás os zagueiros do São Paulo, Ferrarese e Alan Franco. Dá o Wellington domina e joga sozinho do lado esquerdo. Chega de sofrência na obra, se tem produtos Tigre, tá tudo certo, tudo Tigre. 9 primeiro tempo. Para a grande área, essa bola, Luiz Gustavo, Rafael tomou pressão do Kaiser, tocou para a ponta muito alta, ela sai pela linha lateral. Valeu a pressão de Renato Kaiser em cima do goleiro do São Paulo. Arremesso lateral na esquerda para o Fortaleza cobrar. Para fazer cobrança, Bruno Pacheco já toca ao lado a bola. Recebe a frente da marcação com 2 se posicionando. Passa Rosseto, marcado no meio campo, ele volta a bola para o seu goleiro. Com o pé do Emílio, está jogando aqui na entrada da grande área, João Ricardo. O novo Disney Plus está com tudo, não perca o melhor do esporte da ESPN. Agora disponível no Disney Plus. Brits domina a jogada, entrada na grande área, vira o passe por dentro com o Kusevich, que toca a bola para Cardona. Lado esquerdo, um pé à frente, levanta, erra. Mas bate bala, a bola ela vai de graça pela linha lateral. Em arremesso, a bola para o São Paulo jogar. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços.
Sai jogando o São Paulo pelo meio do campo. Domina essa bola. Bobadilha. Já lança com Alan Franco. Abre a passada. Levanta a jogada na esquerda. O Wellington marca. Marinho. Wellington bota à frente. Passe forte demais para Juan correr. Marca com o Kusevich. Ela quica. Juan insiste. Vai para tentar pegar com o Kusevich em cima. Sai da grande. Ela bateu para fora. Com o Kusevich não bateu no Juan. É só tiro de meta para o time do Fortaleza cobrar. Você ouviu o toque da Bandeirantes marcando. Com Michel Lopes na mesa de som. Com Beto Rebeque na central técnica. Em Fortaleza. A bola rola. O relógio não para. 10 minutos e meio é o primeiro tempo. 10 minutos e meio no primeiro tempo. 20ª rodada abrindo o retorno. 1 para o Fortaleza. São Paulo 0, Luiz Felipe Nunes. Canhão também na Série A. O Bahia vai ganhando de 1-0 contra o Internacional na Arena Fonte Nova. Jogo aos 32 minutos do segundo tempo. O Internacional com Ener Valencia já perdeu uma quantidade absurda de gols. Também acontecendo neste exato minuto. No começo da partida, aos 10 minutos, Botafogo e Cruzeiro. Jogo pegado logo na primeira falta de jogo. Já sobrou amarelo para o Marçal. Nestor pro São Paulo, meio campo, chuta a bola, bateu desviada, toca em Brits e vai para fora direto, linha lateral. 11 minutos no primeiro tempo. Tem alguém do São Paulo sentindo aqui alguma coisa? E o quarto ato também. A quarta árbitra, a Débora Correia, chama o Davi Lacerda, que vai dar cartão para alguém do banco de reservas do São Paulo. Pelo jeito é o Luciano. Não sei porque eu sinto que é o Luciano, Paulo do Vale. Será que eu errei? Ó, o Michel Araújo tá por ali, de colete. Do Luciano, ó. O Zubeldia tá por ali, o Sabino tá falando eu. Aí o Luciano fica, eu não. O Rafinha fica apontando pro Sabino, do tipo assim, ó, é ele. Acho que tá apontando eu sei porque se não vai entrar em campo. O Rafinha tá do lado. É, ó. Rafinha não foi ele, o Rafinha. É verdade que ele não sabe pra quem ele vai dar o cartão, ele tá mas esperando. Mas se não identificar, vai sobrar pro Zubeldia. Luciano. Pronto. E ó, posso falar? Cara que era o Luciano. O Luciano tá suspenso pro próximo jogo. Só isso. No banco de reservas, não enfrenta o Flamengo semana que vem no Morumbi. Só isso, Alexandre Pretzel. No banco de reservas, com 12 minutos, ele toma o cartão que o suspende de um jogo contra o Flamengo. Deve ter um evento sábado que vem, porque o jogo é 9h30 no Morumbi. Tem. O jogo. Pois é, então não pode participar. Vai num aniversário, de repente. Caleri do lado dessa jogada pelo meio, já toca Igor Vinícius, lança por dentro até Luiz Gustavo, Alan Franco já passa pelo meio campo, Marinho marca, Alan Franco domina e já gira, toca atrás de volta, dá Luiz Gustavo, 12 minutos e meio do primeiro tempo, segue 1-0 pro Fortaleza, Ferrarese pra direita a bola, já gira aqui atrás, recomeça, dá pro Rato Igor Vinícius, recebe Bobadilha, já toca a bola Igor Vinícius, troca o passe por dentro, vira o passe com Caleri, linha lateral do campo, tenta o giro, a Bobadilha, como se fosse um ponta, carrinho por baixo, Pacheco toca para fora, é lateral, é bola ataque do São Paulo, 13 primeiro tempo na Arena Castelão, tá 1-0, ganhando em casa o time do Fortaleza. Vem vibrar com preço baixo, a qualidade do Tenda Atacado, pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com o cartão Tenda. Band Vale, na rede Bandeirantes de rádio, 13h30 primeiro tempo, Alexandre Pretzel, e o jogo que começou 1-0 Fortaleza, Pretzel. Exatamente, com o pênalti interpretativo, o árbitro marcou, nem foi no VAR, o Davi Lacerda, e no VAR está Igor Benevenuto. E aí você começar com 0-1 dessa maneira, o São Paulo começou a errar tudo. São 13 minutos, teve reclamação do Luciano, quer dizer, começou um jogo estranho para o São Paulo, que perde nesse momento merecidamente. Pacheco, meia-lua no Wellington Rato, depois é empurrado, é falta marcada em cima do Bruno Pacheco, que dá uma meia-lua maravilhosa no Rato, que quando tenta pegar, estava muito longe e fez a falta, Paulo do Vale. É, de fato, né, o Wellington Rato faz a carga por ali, empurra o jogador, o Pacheco da equipe do Fortaleza, falta já cobrado pelo time da casa que vence o jogo 1-0. João Ricardo na grande área, pé direito, o goleiro levanta, dá um picudo para Kaiser, sobe de cabeça Ferrarese, corta para o São Paulo, vai no meio de cabeça, toca nela Rosseto, vira o passe para a meia direita, se projeta na marcação com o Hércules, já ganha na primeira jogada e volta na esquerda, bola com Bruno Pacheco, na esquerda Breno Lopes domina, marcado por 2 do São Paulo, faz o giro, Igor Vinícius cerca, Breno devolve, a bola começa bem mais atrás com o Bruno Pacheco, 15 para as 10 da noite, 9h45, marcando o quinto sinal da Bandeirantes, hora de Brasília. Tem gol, Luiz Felipe. Tem gol, Canhão. Gol do Cruzeiro no Newton Santos, gol de William. O Cruzeiro vai a 35 pontos e se distancia do São Paulo, que está estacionado com 32, Canhão.
Na esquerda domina Breno Lopes, ataque do Fortaleza, marcado por Bobadilha, recua, toca ao lado a Rosseto. Rosseto na ponta esquerda para o Hércules, devolve a bola para Rosseto. Breno Lopes dá para o Hércules, trocam passes, adianta a jogada de toca para fora essa bola, Luiz Gustavo. É lateral, ataque, a bola para o time do Fortaleza cobrar. Com quase 15 primeiro tempo, gritos do Banco do São Paulo. Todos os sons para você. No futebol da Bandeirantes, com Beto Rebeck na central técnica, com Michel Lopes na mesa de som, lateral para a grande área, Kaiser, domina no peito de cabeça, corta Ferrarese, Kaiser insiste, cabeceia para trás, a bola, São Paulo pega a sobra, Juan, dá a Caleri, bate na marcação, zagueiro, toca Cardona, rebate para o São Paulo, para Juan, vem com o Ceviche, Carrinho tocou para fora, direto, liga lateral, em arremesso, bola, ataque do São Paulo pela direita, Fortaleza, a bola rola, o relógio não para. 15 minutos e meio do primeiro tempo. 20ª rodada do Campeonato Brasileiro dos Embalos de sábado à noite. Fortaleza, São Paulo 0, Luiz Felipe Nunes. Ganhou, e na outra partida da rodada o Bahia segue vencendo por 1-0 o Internacional, já se aproximando dos 40 minutos do segundo tempo. O Bahia na 5ª colocação e o Internacional em 14º. Hoje foi ultrapassado pelo Criciúma depois da vitória de 2-1 do Tigre. Na marcação, Marinho domina com o peito, escora atrás a bola, volta a bola para Rosseto, que vira a bola para a direita com o Hércules, que de primeira bota na ponta, Sacha para Marinho correr, ganhou, tá na área, ela quicou, limpou, pro peito direito para cruzar, Ferrarese de carrinho, botou para escanteio. O Marinho teve tudo para bater pro gol quando a bola quicou, mas ganhou o escanteio, Paulo do Vale. É o Marinho colocando fogo no jogo, né? Ele que arma o lance da penalidade, agora faz uma fumaça pela lateral da grande área, conquista o escanteio para a equipe do Fortaleza, que vence o jogo em casa, vai em busca do segundo. 16 minutos e meio, Marinho prepara-se para bater o escanteio, pé esquerdo na direita para a grande área, Brits, Kusevich, Cardona também está lá dentro. Kaiser fica na segunda atrás, Breno Lopes se enfia no meio da marcação na pequena área. 17 primeiro tempo, Marinho para bater o escanteio, encosta ao lado dele ali o Rosseto. Saiu, Marinho cobrou Coutinho esse escanteio. Breno Lopes limpou, pé esquerdo, cruzou para Kaiser de voleio, dá um balão, manda longe, mandou na praia. E quantas praias maravilhosas tem Fortaleza em São Paulo do Vale. Ah, é verdade, Rogério Assis, que cidade é Fortaleza, né? Mas o lance de fato não foi bonito, até porque o cruzamento do Breno Lopes já não saiu legal. E aí o Kaiser tentou se virar ali do jeito que deu, meio que uma bicicleta completamente sem direção, alta, sem levar perigo, cobra o tiro de meta do São Paulo. Cultura Bandeirantes em Vargem Grande do Sul, na rede Bandeirantes de rádio, ouve Alexandre Pretzel. São 17h30 primeiro tempo, São Paulo está tentando. Só dá Fortaleza, 1-0 ganhando Fortaleza, Pretzel. Está tentando e não consegue fazer nenhuma ligação. Do meio para frente, então, nem se fala. O Fortaleza manda no jogo, ganha todas as divididas e explora muito o lado direito, em cima do Igor Vinícius com o Breno Lopes. Fortaleza bem melhor, merece 1-0. Ativaram as promoções diárias da Estrela Bet. Siga @Estrela Bet no Instagram e aproveite. Alan Franco na grande área, toca na pequena área com o goleiro Rafael. Kaiser na distância, a marca Breno Lopes também fica aberto. 18, primeiro tempo, 1-0 ganha em casa o Fortaleza. Rafael levanta a bola para a direita, direção de Igor Vinícius, que amacia no chão. Breno Lopes marca, encosta, Bobadilha. Igor no que sai do Breno, não adianta demais a bola. Toca na ponta com Caleri, adianta a jogada, trava Rosseto, Caleri toma, dá Igor Vinícius de volta. Juan correu pro fundo, domina, marcado Igor Vinícius, vai na jogada com 2 em cima, dá na meia, Bobadilha, na direita, no fundo com o Nestor, pede Caleri, cruzou fraquinho para a grande área, tirou a defesa com Cardona. Botou para fora, escanteio São Paulo na direita, Paulo do Vale. Agora o Kusevich está por ali, orientando a defesa do Fortaleza, que vê o São Paulo chegar praticamente pela primeira vez. Escanteio tricolor paulista, Wellington Rato na bola. 19 minutos do primeiro tempo, 1-0 Fortaleza, o São Paulo cobra escanteio. Rato, pé esquerdo, autorizado no meio do caminho, o goleiro não sai, ficou livre, sozinho, bateu pro gol Vinícius na marcação, sobra, voltou, tirou Ferrarese, rebate, o goleiro tocou na bola, sensacional, João Ricardo! Monstruosa defesa no chute do Ferrarese! Nesse bate-rebate parecia Pebolim! Defensão do João Ricardo, escanteio São Paulo, Paulo do Vale! Bate-rebate danado com 2 finalizações de zagueiros. Alan Franco e Ferrarese tentam novo escanteio, Rato na bola. Rato cobra o escanteio, São Paulo para cima, tentando um empate. Pé esquerdo na ponta direita. Opa, para variar, tem enrosco na pequena área. Ferrarese caiu, Rosseto também, os dois se levantam agora.
Quase 20 minutos no primeiro tempo. Rato, cobra curto, escanteio, Vinícius na direita, bico da grande área. Ameaça cruzar, calcanhar para Rato. Dominou, limpou, entrou nela, foi travado. Vem a marcação de bico, alivia, tira aqui atrás. Breno Lopes manda essa bola para fora pela linha lateral. Em arremesso, defesa do São Paulo. Na loja online Steel você conta com uma linha completa de soluções para suas tarefas no campo, em casa, no jardim. Acesse loja.steel.com.br e aproveite. Arena Castelão, a bola rola, o relógio não para. 20 minutos do primeiro tempo. Série A do Campeonato Brasileiro, para virar o turno, 1 para o Fortaleza, São Paulo 0, Luiz Felipe Nunes. O Fortaleza está na 4ª posição se realmente mantiver essa vitória com 36 pontos, mas tem um jogo a menos em relação ao Botafogo e o Palmeiras, então pode chegar a 39 e colar no líder Botafogo, que neste momento perde de 1-0 para o Cruzeiro no Newton Santos. Bruno Pacheco domina, faz a inversão para Marinho, o Wellington chutou, Marinho bateu o Wellington, fica em campo ainda, belo drible, sai também do Brito, o Wellington carrega pela ponta esquerda, tem Nestor, domina e volta, a bola começa com o Luiz Gustavo, 21, primeiro tempo, 1-0 para o Fortaleza. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Alan Franco toca a jogada na esquerda, recebe de volta, domina e vem bem aberto, agora lá do esquerdo, Ferrarese. Alan Franco fica na ponta direita, levanta no ataque para Caleri, no fundo, marca com o Ceviche, tá na área, rolou pra rua, toca a defesa de primeira, na marcação, volta por baixo, o Cardona tirando, tentou passo no meio, Rosseto, opa! Puxado pelo pescoço, Igor Vinícius comete a falta, Sacha caiu, a arbitragem não dá o cartão, apenas acaba marcando a falta. 21 minutos e meio é o primeiro tempo, Alexandre Pretzel. Fortaleza 1-0, cadê a reação do São Paulo? Quase que empatou, não fosse João Ricardo, hein, Pretzel? Uma boa jogada pelo lado direito, antes com o Nestor e depois com o Wellington Rato, né? Então chamou a atenção isso no time do São Paulo, uma tentativa de reação imediata e isso realmente quase aconteceu. São Paulo volta para o jogo, começou muito mal tomando o gol com 2, 3 minutos, 4 depois da confusão com a marcação do pênalti e agora volta para o jogo. Sil renova a sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil, se é Sil, pode confiar. Sai jogando o Rato, marcado pelo Bruno Pacheco, já faz a inversão, acha aberto na esquerda, aqui na ponta, bem sozinho, Alan Franco, encosta no Luiz Gustavo, toca Alan Franco, dá Luiz Gustavo de primeira, perna esquerda para Ferrarese, zagueiro domina, já passa pelo meio campo, encostou Bobadilha, na direita Igor Vinícius por dentro, perde o Wellington Rato, já toca essa bola, vira o passe atrás de Igor Vinícius, recua, pressão em cima do Breno Lopes, devolve a bola, gira, começa com Ferrarese, estamos chegando à metade da metade, 22 minutos e meio, 22:30 do primeiro tempo, 1-0 Fortaleza. Sil renova a sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil, se é Sil, pode confiar. Domina o meio campo do São Paulo com a Ferrarese, no que domina, já passa pelo meio, dá para Rato, por dentro, passe, retira, defesa com Cardona, só que dando pé do Igor Vinícius, bem aberto na meia direita, se apresenta a Bobadilha, Igor Vinícius sai da ponta, vem pelo meio, marca em cima dele, Breno Lopes, ele gira, você ouve ao fundo gritos que vem do banco de reservas do São Paulo, Rato para a grande área, para Juan, desvio atrás, vai chegar João Ricardo, pegou o goleiro! Tem gol, Luiz Felipe Nunes. Tem gol na Fonte Nova aos 43 do segundo tempo. Borré aproveitou uma falha do goleiro Marcos Felipe, que bateu roupa dentro da pequena área. Agora 1-1 na Arena Fonte Nova, Canhão. Segurança e conforto em qualquer caminho. Você já sabe a resposta, amortecedor HG, porque é na Cata. Alan Franco domina o meio campo, já começa recuando. Toca Rafael, goleiro do São Paulo, bota na coxa e joga sozinho dentro da sua grande área. Já tem o intervalo Bandeirantes com João Paulo Capelanes. 1-0 vai dando Fortaleza. Ferrarese domina pela direita, dá um bicudão, toca na direita, essa bola muito alta para Cadeira, vai de cabeça uma casquinha, para Juan, tá impedido, parou. Quando vem o toque do Cadeira, ele tá bem à frente, inteligente, o Kusevich acompanha, mas fica atrás dele, né, Paulo do Vale? Exatamente, a arbitragem acaba parando por ali o lance na tentativa de ataque do São Paulo, essa bola que veio do campo de defesa, mas estava por ali o Caleri na disputa já no campo de ataque. Cultura, Bandeirantes em Leme, futebol da maior rede de rádios do Brasil, você com a gente no Band Play, não importa onde você esteja, bom dia, boa tarde, boa noite, em qualquer parte da galáxia. De cabeça, Ferrarese na ponta, que o Vinícius vai, evita que a bola saia, tá em jogo ainda, rebate pelo Pacheco, de cabeça vem Bobadilha, já rebate no meio, no peito, Sacha domina com o time do Fortaleza, já passa a bola, pra direita o capitão Brits é quem domina, tem liberdade, rola o passe, rola do pra Marinho, domina na perna da canhota, boa, enfia na ponta, ela bate na cara do Wellington, opa, apagaram as luzes, tá ali na Castelão pro Wellington.
Tá meio zonzão. Dá Luiz Gustavo, dá Barreto, ele girou, caiu de novo, a bola tá parada, é falta. A marca do São Paulo cobra aqui na sua defesa, na esquerda. Chega de sofrência na obra, se tem produtos Tigre, tá tudo certo, tudo Tigre. Será que tá berrando? Tem um berrando o tempo inteiro no banco do São Paulo. Só pode ser do banco que tá perdendo o jogo, né, Paulo do Vale? O banco que tá ganhando não deve ser, né? Aí eu acredito que seja ali do enérgico Luiz Ubeldia, ou pelo menos de alguém da comissão técnica, porque o pessoal fica bem pilhado à beira do campo. Domina essa bola, Igor Vinícius, domina já passando pelo meio do campo, carrega ela, enfia pelo meio, tenta a Caleri, a Juan, Cadeira toma um toque nas costas, é falta! E ele desabou, tomou uma joelhada na cacunda, no cox, ali depois do bumbum, quando pega ali Paulo do Vale, dói. E como dói, seu Paulo do Vale? O Cardona, cara, e olha, foi ali seco, né? Direto atingindo a região ali, né? Parte lombar um pouco mais abaixo ali do cox, como você bem disse, do Caleri. Dói demais, mas já se recupera o argentino que se posiciona na grande área. Falta para o São Paulo que busca o empate. Wellington Rato na bola. 26 minutos do segundo tempo. É na meia direita a cobrança de falta. Rato para bater de pé esquerdo. Ao lado de Igor Vinícius para cobrar de pé direito. Torcedor do Fortaleza enchendo a sua arena, incentivando. Igor Vinícius rola, Rato pé da canhota, já abre a jogada na esquerda para o Wellington. Boa jogada ensaiada nos mínimos detalhes. Passa na ponta o Wellington, dá na linha de fundo, recebe de costas na marcação. Gira, vem Luiz Gustavo, Wellington tentou, perdeu a bola. Hércules toma dele e já toca na direita, na velocidade, para correr. Bola para a direita, na área, Breno Lopes, tá sem ângulo. Rafael tá voltando, Breno tá de costas pro gol, perdeu a chance de bater pro gol, é marcado, é o Rato chega em cima dele, já recua, toca por dentro, vem Breno Lopes, tocou do lado, Sacha na esquerda, jogada, fecha Marinho bem aberto, tá na área, tenta meia lua, toca Alan Franco na frente, ganha, perde em toque de braço, não vi, Alan Franco tira, cai sozinho o Caleri, recuperação com o Hércules, ganha pro Fortaleza, drible curtinho, belo giro, escapa também de Bobadilha, dá na ponta, Brits pela meia direita, domina Emanuel Brits, toca do lado, volta a bola para Rosseto que atravessa com Bruno Pacheco, Fortaleza troca passes, faz o que quer, ganha por uma série, domina o jogo, já ouça o Pretzel, tenta Pacheco para Marinho, tocado, é falta no Marinho, tomou uma chegada firme na meia esquerda, é falta marcada, Igor Vinícius reclama, mas ele fez a falta, Paulo do Vale. Não tem muito o que reclamar o Igor Vinícius, né, até porque o Davi Oliveira Lacerda estava próximo do lance e ele marca com convicção, o Igor ele pega ali por baixo o Marinho que desaba na tentativa de fazer o giro para ficar de frente para o gol. Falta perigosa para o Fortaleza. O próprio Marinho com o tal do minimício aleatório pode levar perigo. O maior mérito desse Fortaleza é que, independentemente dos jogadores que entram, o time é muito bem treinado. Isso é claro. E o São Paulo sente isso, porque são jogadores mais descansados do que a maioria, e no ataque está jogando com 3 atacantes. Com os erros do São Paulo no meio de campo, a chegada da bola na frente é muito rápida. O Breno Lopes perdeu um lance incrível e o Marinho agora sofre uma falta. 28 minutos, tem a chance de fazer o segundo gol, Fortaleza. Hércules de pé direito, Marinho de pé esquerdo, o muro fica na entrada da grande área, 28 primeiro tempo, Hércules passou, Marinho bateu, desviou na barreira e foi para fora, escanteio, Fortaleza na esquerda, Paulo do Vale. Ele tentou, né, mas dessa vez sem muito capricho, a bola acaba explodindo na defesa do São Paulo, mas é um Fortaleza que segue no ataque, segue na bola parada, tentando ampliar ainda na primeira etapa, vai vencendo 1-0 no Castelão. 28 minutos e meio do primeiro tempo, tem escanteio, o time do Fortaleza para fazer cobrança, Breno Lopes, ele vem aí numa velocidade para a grande área, Brits Kusevich, Cardona também. Renato Kaiser para lá, o Marinho fica na entrada da grande área. Breno Lopes para fazer a cobrança, autorizado, fechadinho pro gol, tiro defesa, a bola voltou, bateu o Hércules de primeira, fora! A direita do gol, pega bem na bola da entrada da grande área e manda a direita do gol. 29 primeiro tempo, Alexandre Pretzel, cadê a reação do São Paulo? 1-0 Fortaleza, Pretzel. E o Zubeldia tem que parar de ser um personagem ali na beira do campo, né? Tem que treinar o time. O São Paulo com essa escalação, evidente que é uma escalação diferente, mas com jogadores que estão acostumados a treinar juntos.
Então eu esperava, é claro, um futebol melhor. Agora, do outro lado, tem uma equipe que é mais treinada do que muitos times da Série A, que é o Fortaleza, que vence com méritos, aproveitando a chance que tem. 10 da noite, o quinto sinal da Bandeirantes, marca hora de Brasília. Bobadilha vai pra jogada, domina muito bom, essa bola vai pra fora, tocada direto pela linha lateral. Em arremesso, bola pro time da casa cobrar. Chega de sofrência na obra, se tem produtos Tigre, tá tudo certo. Tudo Tigre. Quase meia hora, primeiro tempo, vem aí o intervalo na Bandeirantes com João Paulo Capelanes. Tem muito mais dessa rodada, muito mais de Olimpíada, já com João Paulo Capelanes. No intervalo e no final tem o apito. Se é apito final, é no final, né, seu Rogério? Quando acabar o jogo, vem apito final. Nesse domínio, meu campo do São Paulo, vira jogada para o Wellington. Na direita, Caleri, na área, dominou para empatar, caiu sentada, ela bate em Cardona. Zagueiro do levanta, se bate à frente, toca essa bola para a esquerda. Ninguém na marcação com o Fortaleza, domina o São Paulo, Igor Vinícius. Caleri perdeu o chute, perdeu a chance, caiu sentado. Rato na direita, essa bola para a linha de fundo. Bobadilha vai marcado, tocou, Igor Vinícius, tá na área, Juan pediu, ele bateu para a tá na pequena área, Breno Lopes mandou para fora, escanteio. São Paulo perdeu com Caleri, mas ganha o escanteio na sequência na direita, Paulo do Vale. E tudo depois de uma bela enfiada do Wellington, né? Por cima, ele acha o Caleri por ali, que tenta dar um corte a mais. Talvez a finalização logo depois do domínio seria uma opção melhor para o Caleri. Mas o São Paulo tem esse escanteio, sempre ele, Wellington, Rato na bola. 31 minutos do primeiro tempo. Rato para cobrar no escanteio. Fortaleza ganha em casa 1-0. Rato sobe no gol, João Ricardo subiu para pegar sozinho dentro da pequena área. Em Fortaleza, a bola rola, o relógio não para. 31, primeiro tempo. 20ª rodada, virando a metade do Campeonato Brasileiro. Fortaleza 1, São Paulo 0, Luiz Felipe Nunes. E acabou na Bahia, Bahia 1, Inter 1, gol de David Duarte para o Bahia e gol de Borré. No final ainda o Bahia perdeu uma chance sem goleiro, 1-1. Esse resultado favorece o time do São Paulo, porque agora o São Paulo fica na 6ª posição, passa o Bahia, ambos com 32 pontos, Canhão. Cultura Bandeirantes em Mundial com a gente na rede Bandeirantes de rádio. Levanta essa bola mal demais. Que o serviço toca para fora, vai direto pela linha lateral. Remesso, bola é pro time do São Paulo cobrar. Com 31 minutos e meio. O primeiro tempo segue 1-0. Fortaleza ganha. O novo Disney Plus está com tudo. Não perca o melhor do esporte da ESPN. Agora disponível no Disney Plus. 32, você que está saindo de casa agora, vai para a balada, nos embalos de sábado à noite, tá ligado na Bandeirantes, bola que atrás, Alan Franco domina pela direita, toca ao lado, vira jogada Igor Vinícius, dá Ferrarese, vem Bobadilha. A todo instante, acho que já é a terceira vez, parece ser o que os zagueiros do São Paulo invertem os lados aqui, Ferrarese e Alan Franco. Mas eles invertem por uma medida do Zubeldia, talvez uma marcação mais efetiva no Marinho, já que está sofrendo o Wellington lá, puxa o Hércules também para avançar. O time do Fortaleza não dá espaço para o São Paulo. O São Paulo precisa forçar o lançamento. Um deu certo, com o Caleri nas costas do zagueiro, do Cardona. Pena que ele dominou mal, a bola ficou muito em cima dele para fazer o chute. É isso. São Paulo não tem saída porque o Fortaleza marca e joga. Olha aí, ó. Ferrarese inverteu mal, presentaço, Breno Lopes na área na esquerda, limpou, bateu pro gol. Toca em Alan Franco, o escanteio. Ferrarese, se dá para passar a bola para alguém que está com a camisa branca, ajuda. Os caras de vermelho e azul são do outro time, não é isso, Paulo do Vale? E que bola arriscada, né? Ele faz um cruzamento na própria grande área, o Ferrarese. O Breno Lopes tenta a finalização, ela explode no Alan Franco. Breno Lopes, o próprio na cobrança do escanteio. 33 minutos, 1-0, Fortaleza, escanteio para o time da casa, o Leão todo na grande área, Breno Lopes autorizado para Kusevich de cabeça, descendo, Luiz Gustavo cabeceou para o outro lado do escanteio, não. É só tiro de meta, é a bola aqui para o time do São Paulo jogar. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. 33 minutos e meio, primeiro tempo, placar de 1-0 vai ganhando o Fortaleza. Pretzel, no caminhar desse jogo, nessa toada, acho bom o Zubeldia já mexendo no intervalo, hein, Pretzel? Mas, olha só, ele tem aqui no banco o Luciano que já está com amarelo. Atenção, já entra pendurado. Para quem ligou o rádio agora, o Luciano tomou um amarelo no banco, então ele já está pendurado. E aí você tem quem? Tem o Ferreira. Põe o Ferreira, que visivelmente os jogadores estão desgastados. E eu acho até que tem uma providência interessante, que é o jogo contra o Goiás na terça. O jogo é terça-feira, né? Nem pior. Perdeu de novo na saída do São Paulo, Pretzel, ó. Breno Lopes ganha, segunda em seguida que o São Paulo perde, jogando aqui atrás. Breno toca do ladinho a jogada, toca para Rosseto, marcado, sai do Nestor, toca atrás, vira a jogada, lá do esquerdo, passa Bruno Pacheco bem aberto, Cardona passa pelo meio, já vai recuar, toca a bola para Rosseto, ele perde atrás, vira, dá Kusevich, domina, marcado pelo Juan,
toca para o João Ricardo, goleiro da grande área, pé direito, um bicudo, toca mal na bola, pega para o São Paulo, Bobadilha pela meia direita, já dá na ponta direita a bola para Rato, domina na frente, escapa do Bruno Pacheco, o Rato entrou na área, vai no fundo, bateu pro gol, coloca o pé, manda para fora com o Ceviche, escanteio São Paulo na direita, na saída errada do Fortaleza, Paulo do Vale. E este será o 6º escanteio em que o Wellington Rato vai para a bola, hein? É o batedor do São Paulo, que já tem 6 escanteios no jogo, mais uma chance para o tricolor paulista. Para a grande área, Bobadilha, Alan Franco, Ferrarese, na grande área um tal de pega daqui, puxa dali, belisca dali. Vem a cobrança de escanteio aos 35 do primeiro tempo. Rato na bola, autorizando, fechadinho, Kaiser desvia, tira de cabeça a bola, sai da grande área, bota no peito, Igor Vinícius para tocar na bola, Marinho. Trave e bota essa bola para fora, arremesso lateral, ataque do São Paulo pela direita agora. Igor Vinícius para cobrar, não procura, mas não acha ninguém do São Paulo. Arremessa para trás, já toca a bola pelo meio do campo. Recua, dá Rodrigo Nestor, levanta a bola para a grande área, para Ferrarese. Sobe de cabeça, desvia na marcação com ele, o capitão Brits. Domina a frente de bico, alivia, Brits bota essa bola pro ataque, a cadeira vai ao delírio. Você ouve o som da Bandeirantes no futebol com todos os detalhes. Com Beto Rebeca na central técnica, com Michel Lopes na mesa de som. Igor Vinícius vira o passe para a minha direita, que cerca a Bobadilha. Meio campo do São Paulo, recua, toca na roda gigante, dá para o meu campo. Luiz Gustavo, Maninho pressiona, ele volta, a bola na entrada da grande área pro goleiro Rafael, que domina com o pé e joga sozinho. Em Fortaleza, a bola rola, o relógio não para. 36 primeiro tempo. Placar da 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Fortaleza 1 de pênalti, Renato Kaiser. São Paulo 0 do Luiz Felipe Nunes. Ganha um hino Nilton Santos também aos 36 minutos da primeira etapa. Segue 1-0 para o Cruzeiro com gol de William. Chances boas para os dois lados. O goleiro Cássio fez uma defesa que lembrou aquela do Mundial de 2012 contra o Moses. Por dentro, o Kaiser lançado, opa, na trombada, Igor Vinícius ganhou, sentado, caiu sozinho, Renato Kaiser, recuperação para o São Paulo, para Igor Vinícius, na direita, 36,5 primeiro tempo, carregou, marca Rosseto, dá na direita, linha lateral do campo, Rato domina na perna da canhota única, toca ao lado, entregando Luiz Gustavo, na direita, esse passe no apoio, Bobadilha, dá de volta a bola, Igor Vinícius, tenta uma caneta, Sacha comete a falta. Igor Vinícius ia dando uma caneta, falta para o São Paulo, e daí vem bola para a área do Fortaleza, na direita, Paulo do Vale. Na boa jogada individual do lateral direito tricolor, e aí sempre ele, né, o Wellington Rato já toma posição por ali, depois do bom lance do Igor Vinícius, uma falta importante para o tricolor paulista, que tenta o empate na primeira etapa. 37 minutos do primeiro tempo, Rato vem aí, se posiciona para fazer a cobrança. São Paulo manda todo mundo para dentro da grande área. Rato cobra, pé esquerdo na direita. Caleri tá lá, Juan também. Ferrarese, Luiz Gustavo, Alan Franco. Wellington Rato autorizado, pé esquerdo, levantou mal demais, de cabeça Sacha despacha, tira da grande área, Marinho pega a sobra, domina, ele contra dois, marca o Wellington, tenta uma caneta, ela bate no Wellington, Igor Vinícius pega a sobra e volta pro goleiro Rafael, que domina com a pé dentro da sua grande área. O tempo da atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio, com muita qualidade em todos os produtos. 38, primeiro tempo, Alexandre Pretzel opina na Rádio Bandeirantes. Fortaleza 1-0, Pretzel. O São Paulo melhorou porque o Fortaleza também parou de explorar contra-ataque, jogando muito no erro do São Paulo. Aquela avançada de marcação que eu falei no lance anterior, que o Ferrarese ficou sem ter o que fazer com a bola, ele deu a bola no pé do Breno Lopes. Esse é um erro do São Paulo. O Franco está jogando por toda a defesa, com a saída de bola, botando a bola no chão. Agora, o meio de campo tem que funcionar mais. O Bobadilha está muito lento e o Luiz Gustavo está muito atrás. Mas ainda assim o São Paulo melhorou pela ligação direta e por enfrentar um pouco mais a defesa do Fortaleza. Alan Franco na grande área, pro goleiro Rafael, que dá um bicudo, toca na ponta da bola para Nessor, sobe de cabeça, Brits ganha. Marinho no Wellington chegou, caiu Marinho, nada. O Marinho é tinhoso, manhoso. Queria ganhar a falta, Alan Franco pega sobre volta, Rafael domina com a pé dentro da grande área. Tem gol, Luiz Felipe Nunes. Mais um do Cruzeiro, 2-0 no Nilton Santos sobre o Botafogo. Agora Lautaro Dias. Um contra-ataque, primeiro o goleiro Cássio fazendo uma bela defesa e depois no escanteio o Cruzeiro se lança ao ataque, faz 2-0 no final da primeira etapa, Canhão.
Arena Castelão, Breno Lopes carrega na esquerda no fundo, Pacheco, levantou Rafael, dá um soco, gol tá vazio, Marinho passou da bola, ela cai na direita, sobra a volta atrás com Sacha, domina bem aberto, vira a jogada Lucas Sacha, dá Brits para Marinho, Sacha passa Marinho, pé direito, cruzou pro gol, aqui com o Alan Franco de cabeça, tira a bola, fica na entrada da grande área, Hércules vai na primeira disputa com o Marinho, tira aqui atrás da defesa, sobra a volta, perdeu o Fortaleza, o São Paulo vem, domina Ruban, Nestor na esquerda, Caleri na direita, quem sabe o empate, da Nestor, dominou, a entrou na área, bateu no gol, João Ricardo espalmou, Caleri na sobra, ajeitou, bateu pro gol, é gol! Gol! É do São Paulo! Caleri empata o jogo depois do canhão do Rodrigo Nestor, que João Ricardo solta. Caleri domina, chuta, ela passa por baixo do João Ricardo. O replay mostra aqui a posição do Rodrigo Nestor. Parece de impedimento quando recebe, um pouco à frente. Caleri empata, a revisão da arbitragem de vídeo. São Paulo vai com tudo pra cima. E o VAR agora analisando, é hora de passar a canetinha para ver a posição do Rodrigo Nestor. Caleri vai perdido. Faz o gol, Nestor tá à frente com o pé esquerdo, é isso, Paulo do Vale? Eu tenho essa impressão, Rogério, e impressionante como o Juan foi carregando, né? Ele parece meio desesperado com a bola nos pés, e aí carrega demais. O Nestor também, é verdade, acaba se antecipando ali, avançando um pouco a mais. Fiquei com a impressão que de fato ele recebe a bola em posição irregular. Pretzel por um pé, o São Paulo não empata, 1-0 Fortaleza. Pretzel, mas valeu a reação, né, Pretzel? Valeu a reação, e eu falei que o São Paulo estava aproveitando o Fortaleza se atirando de uma maneira até um pouco desorganizada, mas com muito empenho, com o time bem treinado pelo Vojvoda. Só que esse contra-ataque, que surpresa, eram 5 contra 2, 5, e o São Paulo não aproveitou. Nestor estava impedido e o gol foi bem anulado. 41 minutos e meio, Marinho pela meia, vai bater, não bateu, cruzou pro gol de cabeça, tira Ferrarese da grande área, a bola volta pelo meio, bate na marcação com Sacha, Rosseto tenta ganhar na frente, Nestor pro São Paulo, domina, vira pra Caleri, chuta, bate no braço aqui do Lucas Sacha, de arbitragem, não pega a falta, melhor pro Hércules, domina a bola com Fortaleza, pra grande área, Breno Lopes ajeitou, bateu pro gol, ela vai à direita pela linha de fundo, mas o bandeira marcava impedimento do Breno Lopes, é isso, Paulo do Vale? Pareceu claro, assim como a bola pegando no braço do jogador do Fortaleza também no lance anterior. A arbitragem acaba anulando depois da tentativa do Breno Lopes ali dentro da grande área. Ele sai da posição de impedimento para receber. Ativaram as promoções diárias da Estrela Bet. Siga @Estrela Bet no Instagram e aproveite. Abraçando você com a gente em todo o Brasil, você ligado na rede Bandeirantes de rádio. Vem aí João Paulo Caperanes, já tem intervalo Bandeirantes, 42, primeiro tempo, tá ganhando o jogo Fortaleza 1-0. Ativaram as promoções diárias da Estrela Bet. Siga @Estrela Bet no Instagram e aproveite. 42,5, tiro de meta para o São Paulo, bater 10, impedimento, vai ser cobrado, Rafael já levanta para o ataque, toca na ponta de cabeça, tenta cadeira, a bola muito alto, encobre, Rato corre, a bola vai direto para fora pela linha lateral, vai lateral, ataque, aliás, defesa, é para o Fortaleza, finzinho de primeiro tempo, Alexandre Pretzel, 42,5, então quer dizer que o Zubeldia tem que voltar do intervalo, já com mexidas, pelo menos uma. Pelo menos aqui, pode tirar um volante também, tira um volante, pode tirar o Luiz Gustavo, está cansado, está com dificuldade de marcação, porque o Fortaleza ataca e ataca com eficiência. Vem de novo. Renato Kaiser na esquerda, vai embora sozinho, tá na grande área, Igor Vinícius vai, Kaiser insistiu, Igor Vinícius tirou a bola, quase que ele sai da linha de fundo, não saiu, não, ele ficou assustado. Tá marcando, o que ele tá marcando? Falta do Kaiser no Igor Vinícius? Não, acho que antes. Ah, então é antes, porque a bola tinha saído e escanteio na bola do VAR. A bola sai por ali, né? O Igor até evita a saída, sinaliza que não, mas a arbitragem acaba dando a bola para o São Paulo. 43,5, tá acabando o primeiro tempo. Sai aqui atrás, domina a marcação que o time do São Paulo vira por dentro. O Bobadilha tem ao lado do Luiz Gustavo. Toca a jogada, Bobadilha vira a bola para o Luiz Gustavo. Dispara pela ponta esquerda, o Wellington. Perde à frente, toca a Juan, centroavante, domina muito mal. Prensa com ele, Lucas Sacha. Toma de por baixo, Juan, inteligente. A Bobadilha, dele a Rato pela minha direita, são 3 do Fortaleza. No que domina, tem 3 caras do Fortaleza. Faz o giro, escapa da jogada. Levantou na grande na bola de cabeça. Tira Cardona, rebate, ela voltou para Rato de primeira. Bobadilha para Rato, 2 da jogada. Cardona tira e boa.
Bobadilha, perdeu, bateu no você, decide Bobadilha, já tocar na frente, a recuperação fica na ponta esquerda, domina bem aberto na ponta, Bruno Pacheco para você, tentou Bruno Lopes, a bola mal passada pela ponta do gol, toca difícil para fora, essa bola vai em lateral, defesa do São Paulo na direita. Na loja online Estil, você conta com uma linha completa de soluções para suas tarefas do campo, em casa, no jardim. Acesse loja.estil.com.br e aproveite. 44. Segue o Berreiro no banco de reservas do São Paulo. 10h15 da noite, marcando o quinto sinal da Bandeirantes, hora de Brasília. 44 meio, primeiro tempo, tá acabando 1-0 pro Fortaleza no comecinho. Igor Vinícius faz um pênalti, Breno Lopes, Renato Kaiser cobre e faz 1-0 pro Fortaleza. 44 meio, tá indo embora o primeiro tempo. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende. Para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Faz 45, a plaquinha tá na mão da dona Débora Correia, a quarta árbitra, porque vai mostrar já o quanto a gente vai ter de acréscimos na Arena Castelão. São Paulo toca a jogada com o Rodrigo Estou abertão na esquerda, vira pela ponta, bola pro Lento, que já recua, toca ao lado, vira a bola, Alan Franco já domina, pé direito, pra grande área, a bola pra Juan, sobe com o semente de cabeça, tira a bola, voltou na pocheta, Rosseto, nossa, se atrapalha, tira aqui na marcação do Caçacha, rebate Brits, mas toca mal, tem o Luiz Gustavo, Brits travou pra tomar, Nestor ganha pro São Paulo, passamos de 45, travada na marcação, sobra a volta no meio, fica com o Rosseto, já lança na esquerda, Breno Lopes com o Ferrarese, Breno ganhou dele, tá na área, sem ângulo, limpou pro pé direito, recuou pra trás a Kaiser, trava o Luiz Gustavo, Wellington volta pra salvar, vem Hércules na primeira prensada, tira aqui atrás Ferrarese, vem Wellington na primeira bola pra tomar na frente, marcado com o Lucas Sacha, da Ferrarese, por muito pouco, o São Paulo não leva 2-0, e agora pega ele, vai jogar com o Luiz Gustavo, tomou o tranco, é falta, na arbitragem tinha que deixar a vantagem, a bola ficou pra Nestor, se precipita o Davi, ela se apitou na boca. Dois riscos, um é esse, apitar muito rápido, o segundo é engolir o apito, né, Paulo do Vale? É verdade, né? E ele não mostra o cartão pro Marinho, que parava ali um contra-ataque do São Paulo, e anteriormente mais 5 minutos. Então vamos a 50 no momento em que o banco do São Paulo, como de praxe, faz aquela pressão, né, no quarto árbitro, que no caso é uma mulher, a Débora Cecília Correia. Estão dando uma bronca na coitada da dona Débora, que não tem nada a ver com isso, mas o árbitro errou em campo, né, Pareceu? O Zubeldia reclama de tudo também. Agora, o Ferrarese é o pior jogador em campo. O Ferrarese é o pior em campo e o Igor Vinícius também não tá legal. Lado direito aqui do São Paulo, o Igor parece que o pênalti que ele cometeu, ele se inibiu no jogo. E o zagueiro Ferrarese tá errando tudo. O Alan Franco tá segurando toda a onda. 46 minutos e meio, o jogo vai até 50 nesse primeiro tempo. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil. Se é Sil, pode confiar. João Paulo Catelanes vem aí, já em 3 minutos para comandar o intervalo, que só a Bandeirantes tem quando acabar. Fortaleza e São Paulo tem o apito final também, de cabeça Juan já tira, Caleri vai tendo passe, a bola bate na perna do Kusevich, Catuna dá um bicudo, levanta a frente, não tem ninguém do Fortaleza, aos 47 fica fácil pro goleiro, Rafael Domiro vai jogar sozinho de entrada na sua grande área, e agora RCI, Foz do Iguaçu, na rede Bandeirantes de rádio também. 47, primeiro tempo, tá acabando 1-0 Fortaleza, golzinho no início, na cobrança de pênalti feita pelo Renato Kaiser. Nestor para trás, a bola com Bobadilha, marcado por 2, já vira a jogada, toca para direita, bota a frente com Ferrarese, zagueiro vai sozinho, domina, recua, toca pelo meio do campo. Alan Franco domina a bola, marca Renato Kaiser, toca na ponta Bobadilha, vira de primeira, já vira jogada na ponta esquerda. Abertão fecha, Luiz Gustavo, 47-30. O jogo vai até os 50. Bobadilha sai na primeira falta, caminhou de frente pro gol com a Juan na meia-lua, girou, foi travado, é falta, o árbitro não deu. A defesa corta com o Cid, tira, lança a bola no meio para Rosseto. Rosseto bota pro Hércules correr, domina a marca Igor Vinícius, ele tenta a fita, vem Nestor por baixo, não comete a falta. Já toca Hércules à esquerda. A Breno Lopes da grande área, Kaiser pediu. Breno Lopes está na área, rolou pra trás, ela bateu no pé da Ferrarese, espirrada a volta aqui com o São Paulo. Rato domina e joga tranquilo aos 48, 2 para acabar o primeiro tempo. Segurança e conforto em qualquer caminho, você já sabe a resposta. Amortecedor HG, porque é na Nakata. Caleri perde essa bola, volta a recuperação atrás com o time do Fortaleza, 48 minutos e meio do primeiro tempo, toca Rosseto pelo meio do campo, já vira a bola lá com o Breno Lopes, 1,5 para acabar a primeira parte do jogo em Fortaleza, Arena Castelão com grande público, é jogo de briga lá em cima no G4, Fortaleza subindo na classificação,
Jogando sozinho o capitão do Fortaleza, Emanuel Brits, que toca atrás da Kusevich, que volta pro goleiro João Ricardo na grande área. Domina a entrada na grande área, pé direito da meia-lua, já enfia um bicudão. Toca no ataque essa bola, abertura feita na ponta, sobre a cabeça do Pacheco, bate na jogada Igor Vinícius, espirrada, volta com o São Paulo, bota no peito, Rodrigo Nestor, recomando, volta a bola com o Ferrarese. Próximos dos 49, primeiro tempo, um minutinho para acabar a primeira parte. Chega de sofrência na obra. Se tem produtos Tigre, tá tudo certo, tudo Tigre. 49, Beto Rebeque da Central Técnica, Michel Lopes, Nezerisson marcando. 49 minutinhos para acabar o primeiro tempo. Pretzel é pro São Paulo esquecer esse primeiro tempo, voltar pro segundo, como se o jogo estivesse começando, Pretzel. E a linha de defesa, só o Alan Franco tá jogando bem. Ferrarese mal, Igor Vinícius mal, o Wellington errando tudo também. E o Fortaleza se aproveitando no contra-ataque. Já podia estar mais. O Breno Lopes entrou 2 vezes na cara do goleiro e preferiu parar e recuar a bola ao invés de ir pro gol. Então o São Paulo teve uma chance, mas o Fortaleza teve, além do pênalti, 4, 5 chegadas na área. 30 segundos para acabar o primeiro tempo. Últimas chances para o São Paulo tentar empatar essa bola aqui atrás. Luiz Gustavo toca a Bobadilha, que abre a bola com o Igor Vinícius de primeira. Nestor toca a bola. Igor Vinícius na frente, já gira, escapa da primeira marcação. Sai do Sacha, dá a cadeira, leva o tranco, sai do Cardona. Sacha pega a sobra, recua, Breno Lopes, a arbitragem vai marcar uma falta. Ele marcou uma falta aqui atrás, é falta marcada. Não é falta, é apenas apito ao final do primeiro tempo. Davi Lacerda acaba o primeiro tempo na Arena Castelão. Fortaleza, Renato Kaiser de pênalti. São Paulo 0, intervalo na Bandeirantes. Alô, João Paulo Capelani. Alô, canhão estrondoso, canhão do rádio. Por enquanto o Fortaleza vai vencendo num pênalti pra lá de polêmico, pra variar. Alô, repórter Bandeirantes Paulo Vale. Os jogadores do São Paulo estão andando muito com o Zubeldia, hein? Foi todo mundo reclamar com o árbitro do jogo. E aí, do Vale? Impressionante, né, Capela? Rodearam por ali o Davi de Oliveira Lacerda, árbitro jovem de 28 anos, tá tendo de segurar a bronca. Algumas reclamações por parte do São Paulo com relação a essa arbitragem, claro, bem pilhados ali pelo Zubeldia e o banco de reservas do Tricolor Paulista, que ainda tem Rafinha e Luciano, né? Jogadores que reclamam bastante, inclusive, Capelanes, o Luciano tomou o cartão amarelo no banco de reservas, fica pendurado para a partida e não enfrenta o Flamengo semana que vem, 9h30 da noite, no Morumbi. Sem entrar em campo, Luciano está suspenso para o jogo do Campeonato Brasileiro. Na terça-feira, contra o Goiás pela Copa do Brasil, está à disposição de Zubeldia. Por falar em estar à disposição, Yang, Arboleda, Luciano amarelado, Rafinha, Michel Araújo, André Silva, Lisiero, Eric, Sabino, Patrick, William Gomes e Ferreirinha, as opções aí de Zubeldia para a segunda etapa. No Fortaleza, Capelanes, tem muito titular no banco de reservas. Lucero, por exemplo, o próprio Moisés, Pikachu, Zé Wellington, o Pedro Augusto, o Vojvoda que costuma mudar bastante os times, né, que ele leva a campo. Novamente hoje uma equipe com 8 alterações com relação a quem entrou em campo e empatou com o Criciúma por 1-1, viu, Capela? O Pochettino tá no banco também, não? Não, o Pochettino ficou no banco contra o Criciúma, hoje sequer aparece no banco de reservas. Quem sabe por quê? Porque ele é, pra mim, um dos melhores jogadores do Fortaleza. Eu creio que seja por desgaste, desgaste. Pode ser. Boa, maravilha. Daqui a pouquinho mais o do Vale, então. Ô, Pretzel, antes da análise do jogo, deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui. Eu não sei, eu não tô aqui para fazer juízo de, entre aspas, valor, se é ídolo, se não é, se tem identificação, se não tem. A gente sabe que o São Paulo dos últimos anos para cá vem sentindo uma carência muito grande de ídolos, né? E o Luciano para muita gente é ídolo, tem uma identificação com o torcedor, mas esse tipo de postura dele, que você colocou na sua escalação dos chorões, da seleção dos chorões do campeonato aqui do futebol brasileiro, pô, o cara tá no banco de reservas, tá pendurado, na próxima rodada, um jogo fundamental na parte de cima da tabela de classificação, o cara com 10 minutos toma um cartão amarelo e tá fora do próximo jogo, me desculpa, a diretoria de São Paulo vai ficar passando a mão na cabeça do cara até quando, Pretzel? Ninguém faz nada, por isso que ele continua recorrente com essas reclamações, ele acha que ele é maior que o São Paulo, a diretoria do São Paulo é fraquíssima. Os homens do futebol, eu duvido alguém que converse com o Luciano sobre isso. Entregam tudo pro treinador. E o treinador também, é que o treinador não tem como cobrar dele, porque o treinador é pior do que ele. Sem dúvida. O treinador tem 10 cartões em 19 jogos. O treinador é pior do que ele, certo? Nesse tipo de comportamento. Então é o seguinte, fica essa confusão, essa bagunça. O cara tá no banco, tá pendurado. Tem o Flamengo no sábado que vem. E ele, não é que ele tenha provocado, mas ele fica reclamando e gesticulando no banco.
nem vale a pena colocar, porque ele corre o risco de ser expulso. E nunca é culpa dele também, não, né? Nunca é. Fala, eu! Aí depois o replay mostra ele mundo gritando, tá culpado. Porra, não, os treinadores também, né? Os treinadores também. Nunca são culpados, né? Nunca. Na realidade, o Zubeldia tinha que fazer o time jogar mais. Tá certo que tomou um gol com 4 minutos no pênalti. Pênalti duvidoso. Foi pênalti ou não? Não, eu concordo contigo. De cara eu achei que tinha sido. No lance normal. Depois, com a imagem aqui, 3 vezes deu pra ver a imagem, não fica claro pra mim que o Igor Vinícius derruba o Breno Lopes. Talvez ele tenha, sabe, dado uma resvalada com o braço, mas não me parece que ele empurra o Breno Lopes. Então é um lance quero ver o lance de novo, interpretativo. Então tá quero bom. ver o lance aí olha de novo. só, Pretzel, sem querer comparar o incomparável. Nós tivemos nesse meio de semana, o lance entre Kahneman e Romero. Não estou comparando os lances. Não é isso. Quinta-feira. Exato. Mas olha só. Naquele lance, o VAR chama o árbitro, então ele tem, obviamente, uma participação direta na opinião do árbitro principal, certo? Ele induz o árbitro a marcar penalidade que no campo ele não marcou. Aí, nesse jogo, o VAR não se comunica com o árbitro, porque é um lance interpretativo. Então, você pode perceber que nem mesmo os árbitros seguem o critério do protocolo do VAR. Não existe um critério do VAR, não existe o critério. Mas aí, então, eu prefiro ficar com o Igor Benevenuto. Aí eu também. Que não interfere no jogo. Eu também. Porque um erra só. Nós dois, a gente não está dizendo que não foi pênalti, mas a gente está dizendo também que poderia não marcar. Perfeito. É isso. Perfeito. Aí é interpretativo. É Exato. Bom, Pretzel, análise da primeira etapa para você. O São Paulo deixou a desejar ou o Fortaleza, mesmo com um time alternativo, foi de fato melhor? O Fortaleza, eu estou repetindo isso. O Fortaleza muda jogador e não perde o sentido tático do time, né? Todo o trabalho desenvolvido pelo Vojvoda de 3 anos. Você pode até dizer assim, pô, de vez em quando eles vão lá e perdem para o Atlético Goianiense. Tô dando um exemplo, acontece. Eles dão uma oscilada assim inesperada de vez em quando. Mas é um time muito bem treinado. Hoje é o grande time do Nordeste em termos de pensamento, né? Pensamento de ganhar e estar sempre disputando. Acho até mais que o Bahia, apesar do Bahia ter muito mais torcida que o, faltam títulos que o próprio ainda, Fortaleza, né? Exatamente. Então eu acho assim, eu acho que o Fortaleza tem tudo para ficar entre os 6 primeiros, cara. Mantendo essa linha, porque agora só tem 2 competições. Aí vamos dizer, pô, mas tu acha isso bom? Não, eu não acho. Mas o calendário para os treinadores é assim. Já que não dá para ganhar tudo, o Fortaleza chegou a ter 5 competições ao mesmo tempo. 5, porque tinha o estadual e a Copa do Nordeste. Chegou a ter 5 competições. Loucura, né? Agora tem 2, certo? Então melhora um pouco, porque tu dá tempo pro Vojvoda, que já tem o grupo na mão. Então ele melhora, é claro, o treinamento, ele dá chance para outros jogadores, como ele tá dando hoje, e assim tu vai conseguindo conquistar resultados importantes. Óbvio que você largar na frente com um gol a 4 minutos, isso transforma o teu adversário num time que tem que se abrir, né? Então, por exemplo, se daqui a pouco o Zubeldia pensasse num time mais recuado, com o Elton Rato fechando, com o Juan também fechando, aqui mudou um pouquinho. Vamos atacar mais. Não precisamos recuar tanto, quando a gente pegar a bola, vamos pra cima. Tanto é que teve um contra-ataque de 5 contra 2. No momento que o Fortaleza, com a vantagem, se atirou de uma maneira desordenada, num contra-ataque, e eram 5 do São Paulo contra 2 Fortaleza, e o Nestor perde o lance, que estava um pouquinho à frente em impedimento. Então assim, o São Paulo teve chance, um bate-rebate, que o João Ricardo faz uma defesa, mas o Fortaleza, além do pênalti, chegou 4 vezes dentro da área, com vários jogadores pro Breno Lopes passar a bola. O Breno Lopes foi o personagem, porque ele sofre o pênalti, e ele perde 3 contra-ataques que um jogador com mais qualidade, com um pouco mais de ambição, poderia ter feito o gol. Então me parece que o resultado, assim, pelo que foi a ideia de jogo do Fortaleza e pelo domínio do Fortaleza, foi um resultado correto. Notas do Fortaleza no primeiro tempo. 6,5. Do São Paulo. 5. A arbitragem até aqui. O pênalti interpretativo, 6. Melhor em campo do São Paulo. Melhor em campo do São Paulo. Duro, hein? Essa tá dura, hein? Mas assim, não vou deixar de responder. Alan Franco, que tá jogando por toda a defesa. Melhor em campo do Fortaleza. Melhor em campo do Fortaleza. Gostei muito do Hércules, está dominando o meio de campo. E é o Hércules mesmo. É o Hércules, porque o restante está correndo muito, mas o Hércules tem um posicionamento bem interessante e está ganhando os desarmes no meio. E o personagem é o Breno Lopes. O melhor é o Hércules, personagem é o Breno Lopes. Pior em campo do tricolor cearense. Não gostei do Marinho. Não gostou do Marinho? Cisca e não produz. Arame liso, né? Exatamente. E do São Paulo? Ferrarese. Podia listar uns 8 aí, né? Ferrarese e Igor Vinícius. Tu chegou a me mencionar o Igor Vinícius, eu também são concordo. vários, né? Seria o segundo pior o Igor Vinícius. Sem dúvida. O Igor Vinícius fez o pênalti e se inibiu no jogo. Ainda assim conseguiu apoiar uma bola que ele entrou sozinho na linha de fundo, que ele cavou um escanteio, só isso. Maravilha. Alexandre Pretzel, comentarista Bandeirantes, daqui a pouquinho ele volta para toda a segunda etapa de, por enquanto, Fortaleza 1, São Paulo 0, Pretzel.
Eu tenho que fazer o programa com fone mesmo, que eu fico ouvindo ele aqui fora da hora, não me aguento. Alô, Luiz Felipe Nunes, super placar Bandeirantes. Alô, Luizinho, mostra aí pra nós o que você tem de melhor aí. Vamos lá, acontecendo agora também no intervalo, começou às 9h30, o Botafogo e Cruzeiro no Newton Santos, 2-0 para o Cruzeiro, gols de William e Lautaro Dias, mas tanto personagem quanto melhor em campo do jogo é Cássio. O goleiro Cássio fez 3 defesas que, assim, lembrou os grandes momentos do Cássio no Corinthians. Citei até aquela defesa que ele fez no Mundial de 2012. Fez 2 semelhantes. Não vou falar que foi igual. Você tá mas demais, hein? não, foram 2 defesas, assim, impressionantes. Tá assessorando o Cássio aí, Luizinho? Pô. Não, vou falar que não, mas... Não, mas você tem razão, parecido mesmo. O Cássio pegou muito. O Botafogo tá perdendo de 2-0 nesse momento, pode ser até ultrapassado pelo Flamengo, pode perder a liderança do campeonato. Relembrando no ano passado, quando também perdeu a liderança depois de abrir uma vantagem, o Flamengo tem 18 jogos, o Botafogo tem 20, o Mengão joga amanhã contra o Atlético Goianiense no Maracanã e se ganhar, empata em número de pontos, empata em número de vitórias, mas passa no saldo de gols, pode tomar essa liderança. Jogo do São Paulo vai ficando na 6ª posição com 32 pontos, fecha esse G6 que também tem o Cruzeiro, que com a vitória chega a 35 pontos, o Fortaleza, que está ganhando de São Paulo, tem 36, a mesma chance, a mesma pontuação que o Palmeiras com 36 pontos, mas o Fortaleza tem um jogo a menos, tem apenas 19 jogos. Hoje também na Série A, Criciúma bateu o Juventude em Caxias, 2-1, 2 gols do Bolazier e um gol do Luiz Oyama. O Vitória, jogo que a gente transmitiu aqui, 2-0, gol do Cristiano Osvaldo e gol do Mateuzinho. E também o jogo que estava acontecendo até agora há pouco, 1-1, gol de Davi Duarte para o Bahia na Arena Fonte Nova e gol de empate do Borré para o Internacional, Capela. Você tá demais, Zé. Daqui a pouquinho você volta com a tabela de classificação, tá bom? Porque daqui a pouquinho os times vão voltar pro campo de jogo e, claro, vamos pro Palmeiras. Vamos pro Allianz Parque com o Gustavo Soler, porque o Verdão perdeu. Palmeiras 0, Vitória 2. É isso aí que você ouviu. Já já o Soler traz o destaque no futebol líder para o Brasil de audiência aqui Michel Lopes. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Tudo certo por aqui? Obra sem sofrência. Ué, você não usou todo o Tigre? Então é só o Felizense. E chega de sofrência, tudo certo, eu tô sorrindo. Agora é Felicência. E chega de carência, chego em casa, ela tá linda. Agora é Felicência. Minha dona, minha divina. Tudo certo, tudo Tigre. Como economista, eu cuido para que as melhores informações cheguem até você. E quem cuida do meu patrimônio enquanto eu faço isso é a Souza Lima. Segurança com inovação e cuidado com as pessoas e o meio ambiente. Um olhar cuidadoso para as novas tecnologias que podem melhorar muito a sua operação, além de cuidar dos mais variados serviços. Quando se trata de segurança e serviços, todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Grupo Souza Lima. Quando falarem que fluido de radiador é tudo igual, não aceite. Exija Paraflu, o fluido que garante proteção imediata do motor do seu veículo, com a máxima tecnologia e segurança. Por isso, na hora de realizar a troca do fluido de radiador, escolha quem entende tudo do assunto, porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Cidade ou estrada, em toda direção, amortecedor na Nakata, é HG, meu irmão. HG é confiança, é porque é. HG é suspensão, é porque é. HG é sem igual, é porque é. HG aguenta toda a pressão, é porque é. Amortecedor é HG Nakata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. É porque é. Porque é Nakata. Paz no trânsito começa por você. A vida brota das suas mãos que semeiam sonhos e colhem realizações. Seu trabalho e força fazem a terra florescer, nutrindo nosso alimento com dedicação e cuidado. A força que nutre o país vem das mãos do agricultor brasileiro. Uma homenagem da Steel ao Dia do Agricultor. Já
estão sabendo da novidade? Na Estrela Bet! Na Estrela Bet todo dia é dia de brilhar. Isso significa que eles prepararam uma promoção por dia para os seus seguidores e vão ter muitos prêmios, como super bônus, cashback, bancas, rodadas extras e muito mais. Então não perca tempo, siga @EstrelaBet no Instagram e aproveite a promoção do dia. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda a cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio. O lance do Tenda é atacar com um show de preços baixos e garantir muita qualidade no açougue, no hortifruti e em todos os produtos. Compre também pelo site tendaatacado.com.br. Escolha a opção de retirada ou delivery, de acordo com sua região. Tenda é o atacado que todas as torcidas adoram. Tá na sua vida, tá no Tenda. Na grande área, domina Breno Lopes, chegou, pediu pênalti, caiu, é pênalti! Pênalti em Breno Lopes! Pênalti para o Fortaleza cobrar. 4 minutos de jogo no primeiro tempo. Autorizado, o Kaiser bateu, é gol! Gol! No início do jogo, pênalti, Renato Kaiser enfia um canhão no chão no canto direito para fazer o gol do Fortaleza no começo do jogo na Arena Castelão. 1 pro Fortaleza, São Paulo 0. Rogério Assis, o canhão do rádio estrondoso. Por enquanto, o Fortaleza vai levando a melhor. Fortaleza 1, São Paulo 0. E quem levou a melhor também, outro clube nordestino, foi o Vitória, que venceu o Palmeiras por 2-0. Vamos pro Allianz Parque. Alô, Gustavo Soler. Fala, Capê. Abraço pra você e para todo mundo ligado aqui no intervalo inteligente da Rádio Bandeirantes. Seguimos aqui no Allianz Parque com o técnico Abel Ferreira bem preocupado. Perguntado sobre a situação clínica de Estevão, o treinador afirma que preocupa bastante com isso. Camisa 41 deve ser desfalque para o duelo contra o Flamengo no Maracanã. Boa, maravilha, Gustavo Soler, direto do Allianz Parque. Ó, terminou o jogo de São Paulo, é claro, a gente vai focar total na entrevista coletiva do Vojvoda. Vamos ouvir também, obviamente, o técnico Luiz Ubeldia. E temos cartão amarelo. Gente, nem voltou o segundo tempo, já tem cartão amarelo. Pra quem, hein, PDV? Pro Rafinha, pra ficar o pacote completo, agora só falta o Zubeldia, né? Luciano, Rafinha, daqui a pouco vem o do Zubeldia. É o combo completo. Vamos pra segunda etapa, já tem análise do Pretzel e a gente vai entender se alguém mexeu, ou Fortaleza ou São Paulo, mas a partir de agora, ele volta pra explodir o Brasil inteiro. A partir de agora é com ele, explode canhão! Rolando o segundo tempo em Fortaleza. Eu e você, ligados pela mesma emoção do futebol na Bandeirantes. Aperta o Fortaleza, Hércules para Kaiser, tirou o Alan Franco. Rebote fora da grande área, domina em aberto, Sacha já toca a bola. Lá do outro lado, Breno Lopes levantou pro gol, passou por todo mundo. Fora! Quase ela entra após quicar. Renato Kaiser tenta. Era bater nele ou até em um jogador do São Paulo. Ela ia para dentro do gol. Rafael olha Paulo do Vale. O São Paulo toma um susto no começo do segundo tempo. Com 20 segundos, Rogério Assis, a primeira blitz da equipe do Fortaleza, que saiu já do meio-campo numa jogada ensaiada. Chegou rapidinho à área do São Paulo, quase. As equipes voltaram para a segunda etapa sem nenhuma alteração. Canhão. Pretzel, frustrando a nossa expectativa. Acho que também o torcedor do São Paulo, Zubeldia, não mexe no time dele. Pois é, não pode ter gostado do primeiro tempo, né? Não pode ter gostado. Só não mexeu talvez por preservação física mesmo, por causa do jogo da terça-feira, né? Me parece que o São Paulo aos poucos, apesar da rodada não estar sendo ruim, né? O Botafogo está perdendo, o Bahia acabou empatando, mas me parece que o São Paulo aos poucos vai abrindo mão do Campeonato Brasileiro. 1 minuto e meio
Marinho, começando o segundo tempo. O torcedor do Fortaleza, do Lion, faz o seu espetáculo. 1-0 Fortaleza ganhando em casa. O novo Disney Plus está com tudo. Não perca o melhor do esporte da ESPN. Agora disponível no Disney Plus. Rato toca atrás da Luiz Gustavo, que abre a jogada na esquerda, zagueiro Dan Franco, do que domina, vira a passada por dentro. Nestor Rato, belo giro, depois caiu tocado, é falta. Falta marcado, o São Paulo vai cobrar. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Tá só começando o segundo tempo na Arena Castelão, cheia. 1-0 Fortaleza ganha. São Paulo cobra essa falta. Luiz Gustavo levanta o ataque para ninguém. Sobe de cabeça, Cardona tira. Cadeira pega, sobra bem Nestor para tomar por dentro. Juan na meia lua, arrumou para Cadeira. O passe é errado. Ruim. Tá marcado o impedimento do Juan. Parou para marcar o impedimento. Douglas Pajung, o árbitro assistente 2. Mas demorou um tempinho também. Não era para demorar tanto assim, PDV. É verdade, né? O Juan tava ali à frente de fato. Ele espera, né? Ele espera a bola, inclusive, ficar nos pés do Fortaleza para poderia confirmar. dar uma vantagem, né? Exatamente. 2 minutos e meio, tá só começando o segundo tempo. 1-0 Fortaleza ganhando em casa. Pouco vimos, não é? Parece uma imagem de um escanteio, não sei qual dos 4. Tem um carpete ali, né? Porque não tem grama. Botaram um carpete ali, tapando, tentando melhorar aquele pedaço, aquele quarto de círculo num escanteio. Lamentável, né? Uma arena de Copa do Mundo. Isso, o Ceará jogou na quinta-feira aí. Ganhou do Botafogo de 4-1. E o gramado horrível. Dá pra ver que o gramado tá horroroso pelo desgaste por muitos jogos. Ceará e Fortaleza jogam aí. E é um estádio estadual, né? O estádio foi reformado para a Copa do Mundo. Ele ficou muito legal, é verdade, mas o gramado há anos que é um problema. E o Marcelo Paz, que é o CEO do Fortaleza, fala sobre isso toda hora. Domina Rafael, goleiro do São Paulo, entrega na direita essa bola, Igor Vinícius, o que domina, vai tentar driblar, Breno Lopes sai para travar, tocou para fora, Breno, essa bola vem desviada pela linha lateral, arremesso, São Paulo é quem vai cobrar. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio, com muita qualidade e economia em todos os produtos. Rato busca a bola, meia direita na defesa do São Paulo, tomou um tapa na barriga, sentiu. Teve um braço aberto do Lucas Sacha que atingiu a altura da barriga dele. O São Paulo já ia cobrar falta. A turma mandou esperar um pouquinho. Agora se levanta o Wellington Rato e a falta vai sendo cobrada. 4 minutos, segundo tempo. Para Calera de cabeça sobre Cardona. Tira, entrada na grande área. Pega, sobra Bruno Pacheco na direita. Na esquerda, aliás. Toca com defeito a passada. Põe o pé, tenta a frente. Bobadilha. Nestor recupera a bola para o São Paulo. Nestor toca, dá Rato de primeira. Bobadilha para trás. A Luiz Gustavo. Tomou pressão. Sai da primeira bola. Perde a bola. Kaiser tenta. Recupera o centroavante. Vira a jogada na esquerda. Breno Lopes. Marcado. Sai na frente. Ganha a bola do Ferrarese. Toca na meia direita para Rosseto, uma trivelinha na direita, vai no apoio, Manuel Brits ajeita o capitão, do que domina, passa pelo meio campo, devolve a bola, entregando pela meia direita de novo, o passe por dentro para Rosseto na esquerda, Hércules fecha aqui, liga de fundo, toca a bola no apoio com Bruno Pacheco fechando, Breno Lopes se apresenta, é Breno atrás de volta, o passe na esquerda ainda, recebe de primeira, toca para trás, Sacha ao lado, Rosseto também, toca Hércules, devolve a bola com o lateral Bruno Pacheco, tranquilo, Fortaleza tá ganhando o jogo em casa, 1-0 e ataca com Hércules na esquerda, na área, o passe Breno Lopes, limpou, recebeu, clareou, devolveu a bola para o Hércules, vai no fundo, sai do Rato, levantou na mão do Rafael, é fácil para o goleiro do São Paulo pegar. Michel Lopes na mesa de som, Beto Rebeck na central técnica, marcam o toque eletrônico da Bandeirantes, marcou em Fortaleza, a bola rola, o relógio não para. 5 minutos do segundo tempo. Placar da 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, 1 para o Fortaleza, Kaiser de pênalti no primeiro tempo. São Paulo 0, Luiz Felipe Nunes. Ganha o hino Newton Santos também aos 5 minutos da segunda etapa. Botafogo 0, Cruzeiro 2, gols de William e Lautaro Dias. No primeiro tempo, 17 finalizações e agora, com 5 minutos, boas chegadas já também de Botafogo e Cruzeiro, Canhão. A torcida do Fortaleza está achando numa falta marcada no Marinho, no Wellington, mas teve a falta. Ele sobrou com o pezão na coxa do Wellington. Reclamaram e não deviam reclamar, né, Paulo do Vale? A falta aconteceu. Tanto que o Marinho pede desculpas ao próprio Wellington depois da falta e o tricolor tem a bola no campo de defesa.
Folha Boa Vista, na rede Bandeirantes de Rádio. 6 minutos do segundo tempo, Arena Castelão, 1-0, Fortaleza ganha. São Paulo ataca, vira a jogada na direita aqui atrás, Igor Vinícius, do que domina, já passa pelo meio do campo, toca na ponta, dá para o Wellington Rato, marca Bruno Pacheco, Rato devolve a bola, recomeça, toca por dentro, vira para Bobadilha, marcado, ele toca na ponta, ele volta para Rato, Rato mais atrás ainda, dá com o zagueiro Ferrarese. 6 minutos, 30 segundos do segundo tempo, Fortaleza 1-0, trocando passes, daqueles do São Paulo, vira a jogada Ferrarese na esquerda para Alan Franco, pressão do Kaiser de primeira, vira na ponta, Nestor, a bola não sai. Wellington chegou para pegar, mas não pega, essa bola foi direto, linha lateral. Ativaram as promoções diárias da Estrela Bet. Siga @ Estrela Bet no Instagram e aproveite. Ô, Pretzel, será que o Zubeldia vai esperar aqueles 15 minutinhos tradicionais para mexer no time, Pretzel? Sabe que eu já não sei por uma simples razão, porque tem o jogo na terça. Eu acho que ele está focado na Copa do Brasil. Só para lembrar, o São Paulo nunca ganhou a Copa do Brasil, ganhou no ano passado e ganhou com autoridade. Eu acho que é interessante você defender o título, né? Apesar que eu acho que pegou o adversário mais fraco, no caso do Goiás. Hércules na esquerda, na grande área, Kaiser dominou, bateu no Ferrarese, Kaiser pegou a sobra, chutou, Ferrarese travou de novo, e a bola sai da grande área, na direita, chegou na prensada para pegar Igor Vinícius, toca no meio de cabeça, sobe à frente, tira a marcação com Sacha, toca na ponta Bruno Pacheco, macia no peito, já dá Breno Lopes, marcado por 2 do São Paulo, desencara, tentativa foi tocada por trás, é falta! Às 15 para as 11 da noite, um toquinho por baixo, é falta em Breno Lopes, Paulo do Vale. Falta do Bobadilha, né? Derruba por ali o camisa 26 da equipe do Fortaleza. Um toquinho por baixo para desequilibrar Breno Lopes. Tem falta, o time da casa que vence o jogo por 1-0. 8 minutos é o segundo tempo na Arena Castelão, 1-0 ganhando o Fortaleza. É falta para o time da casa cobrar para a grande área. Vão Kusevich, Cardona e também o Emanuel Brits. Lá dentro já estão Renato Kaiser. Encosta também o Hércules e o Marinho fica ali perto da bola. 8 minutos do segundo tempo. Falta na esquerda. Bruno Pacheco na grande área também. Marinho autorizado para Kaiser de cabeça. Fora! Kusevich subiu na linha da pequena área, botou o cabeção, ela passa perto do travessão, Paulo do Vale. Que bola do Marinho nessa cobrança de falta, né? Com força, colocando no meio da grande área para o Kusevich aparecer por ali. Ela sobe demais, porém leva a perigo. O Fortaleza quase marca o segundo no Castelão. Na loja online Steel, você conta com uma linha completa de soluções para suas tarefas no campo, em casa, no jardim. Acesse loja.steel.com.br e aproveite. 9 segundo tempo, Alexandre Pretzel comenta na Bandeirantes 1-0 Fortaleza em cima do São Paulo. Pretzel. E aí, tem vários jogadores do São Paulo aquecendo, então provavelmente o Zubeldia fará alguma mudança, mas o segundo tempo começa com Fortaleza em cima. 2 lances já, um com o Renato Kaiser e esse cabeceio do Kusevich. Juan na grande área, atrás Igor Vinícius, domina de frente pro gol da meia-lua, não é bom pra chutar, caiu na canhota, dá na esquerda, Wellington na liga, ele foi esse passe, Nestor como se fosse um ponta, bateu para trás no pé do zagueiro, domina com o Kusevich dentro da grande área, domina e já bota na frente, essa bola muito alta para Kaiser, sobe no peito, amacia, Alan Franco, domina o lateral, aliás, zagueiro do São Paulo, dá na esquerda, o passe à frente com o Luiz Gustavo, ele bota no peito, toca no chão, já recua, serve a hora com Bobadilha, fecha Igor Vinícius, domina o lateral do São Paulo e toca à frente, esse passe por dentro, com o Ferrarese que já abre na esquerda com o Luiz Gustavo, 9,5 do segundo tempo na Bandeirantes, o Campeonato Brasileiro. Estamos virando a metade do Campeonato Nacional. Por enquanto, 1-0 Fortaleza vai ganhando. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Luiz Gustavo na esquerda, levanta na grande área. A Juan João Ricardo no alto. É do goleiro, é para consagrar o goleirão. No alto, subiu, grudou, ficou com ela. Arena Castelão em Fortaleza. A bola rola, o relógio não para. 10 minutos é o segundo tempo. Placar do Brasileirão na 20ª rodada. Arena Castelão, Fortaleza 1, São Paulo 0, Luiz Felipe Nunes. Canhão, lembrando que com esse resultado o São Paulo fica na 6ª posição com 32 pontos, 3 a menos que o Cruzeiro, que tem 35, além de um jogo a menos em relação à Raposa. Agora também o Fortaleza na 4ª colocação, encosta no Palmeiras, ambos com 36 pontos.
Kaiser tentou o chapéu, a sobra, volta na esquerda outra vez com o time do Fortaleza, vira por dentro o passe, Rosseto, Sacha, volta a bola para Rosseto, toca na meia direita, abre bem a jogada na direita, Brits ajeita na costa e passa à frente, 11 minutos é o segundo tempo, Brits na ponta, esse passe muito bom, ela passa no franco, apenas deixa a bola chegar fácil, Rafael pega, primeiro com o pé dentro da grande área, Alexandre Pretzel. Inexplicável a presença do Juan em campo, não tenho nada contra o menino, mas ele já está de saída. Para que ele está sendo escalado pelo Zubeldia? Pô, coloca o William, então, o menino, que é do São Paulo. Não vai embora. Não entendo essa insistência. Nada contra, mas é o pior jogador em campo. Rua. Já, Luciano e Ferreirinha. Opa, já Zubeldia vai mexer. Aquilo não é preciso, esperou aqueles 15. Vai dar uns 15 praticamente. E acho que ele vai tirar o Juan. O Juan vai ser um deles. E olhando aqui para o time, talvez ele tire um volante. Eu tiraria o Luiz Gustavo, que está cansado. Mas será que ele vai se abrir para o meio de campo do Fortaleza? Vamos aguardar. youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, das imagens de Alexandre Marques com Guilherme Maciel no digital, time da Bandeirantes dos embalos de sábado à noite. São Paulo pega essa bola para a meia direita, roubando o domínio, menino, vira mal errado, o passe na ponta, corta a defesa aqui atrás, ganha a frente Cardona, para Marinho, tentou limpar o Wellington, bateu nele, é falta e vem cartão pro lateral do São Paulo. Paulo do Vale. É o primeiro cartão para o campo, né? Porque saíram 2 para o banco de reservas. Inclusive, já o Luciano vem amarelado para o campo. Agora o Wellington, no pontapé ali no meio-campo, toma o cartão amarelo. 12 minutos do segundo tempo em Fortaleza, 1-0 ganhando Fortaleza. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil. Se é Sil, pode confiar. Mexidas no São Paulo, Paulo do Vale. Sai do 11 Nestor para a entrada do 10 Luciano, portanto Nestor deixa o campo com a 11, entra Luciano 10, também o Ferreirinha 47 na vaga do Juan 31, portanto alteração dupla no tricolor paulista. Pedra cantada, Pretzel. Conservador com o Nestor não estava jogando mal não. Ele tem medo de tirar um volante para abrir demais o time por causa do meio do Fortaleza, mas e daí? Tenta empatar o jogo, joga pra cima. Vamos ver agora. Ele mantém os 2 homens, o Luiz Gustavo tá mal, Bobadilha tá muito atrás e tem um buraco no meio de campo do São Paulo que o Fortaleza ocupa. Ou ele ajusta isso, ou ele vai tomar o segundo antes de empatar o jogo. Marinho pro meio, passe de cabeça, Hércules para Marinho de volta na direita, evita que a bola saia, encara o Wellington, cortou para Canhota, levantou direto, Rafael defendeu, já pega com pressa, já repõe, dá um balão, Caleri com o peito, dá na ponta, Ferreirinha esqueceu a bola, levou um tranco, nada de falta, toma a frente, ganha Brits, racha Luciano, toca Brits, Luciano que já entrou pendurado com cartão amarelo, virada a bola, inversão feita para Marinho na ponta direita, são 13,5 segundo tempo, sai o Wellington, rolou pro Hércules, domina, tá na grande área, vai no fundo para cruzar pro gol, cercado vem Luiz Gustavo, ele já ganhou, insistiu, limpou de novo, cara é folgado, vai tentar driblar de volta, puxa a bola para a direita, pertinho da linha lateral, chama alguém, se aproxima ao lado, apresenta-se Lucas Sacha, vira a bola por dentro, puxa para Matheus Rosseto, toca Rosseto de volta a bola para a esquerda com o zagueiro Cardona para trás, Breno Lopes domina e volta a bola entregando com o próprio Cardona, ele dá um balão e manda a bola na arquibancada da Arena Castelão, é lateral de graça, o São Paulo vai cobrar, na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Clube São Manuel, na rede Bandeirantes de Rádio. A moça está anunciando as substituições no alto-falante da Arena Castelão. 14,5, Ferreirinha na esquerda faz aquele giro, o Brits foi na jogada, tomou a falta, Ferreirinha, a arbitragem demorou para marcar, mas acabou marcando a falta. 14 minutos e meio do segundo tempo, é falta, o São Paulo vai para frente agora. Sil renova sua energia a cada dia, fios e cabos elétricos Sil, se é Sil, pode confiar. Com pressa a falta, tentou ficar com a Ferreirinha, mas não conseguiu bater na bola, rasga com o Ceviche, vira no ataque, essa bola Marinho não pega. Alan Franco atrás, domina a jogada por dentro, já toca o lado, vira para a Bobadilha, que toca a bola para a ponta esquerda. Vem o Wellington, tem liberdade, adianta o lateral esquerdo do São Paulo, pede à frente, bem aberto no ataque do São Paulo, essa bola à frente, domina para a Ferreirinha, marcado, pé direito, rolou para trás esse passe, Bobadilha entrando na grande, toque é curtinho demais, cortou, já bateu na frente essa bola Rosseto, já vira a bola com o Kaiser, domina o centroavante, o autor do gol no primeiro tempo, dá na direita a bola para o Hércules, que dá para Kaiser de volta, Marinho pediu, Kaiser tentou a fita, Alan Franco bateu por baixo, é falta! Alan Franco deu uma rasteira no centroavante do Fortaleza, Paulo do Vale. Poderia até, dependendo do critério da arbitragem, pintar ali um cartão amarelo para o Alan Franco, ele chega, acaba calçando por ali o Renato Kaiser, autor do gol do Fortaleza,
E agora o time da casa tem um momento perigoso, uma falta próxima à grande área, já vence o jogo por 1-0. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil. Se é Sil, pode confiar. 16 minutos do segundo tempo em Fortaleza, na Arena Castelão cheia. Falta para o Fortaleza, cobrada pela meia direita essa bola. Marinho está ao lado do Hércules. Enquanto isso, o Rafael sobe o muro encostado na trave esquerda. Luciano está na barreira. Wellington Rato, Alan Franco, Caleri também. Hércules de pé direito, Marinho com o esquerdo, 16 minutos e meio, segundo tempo, 1-0 Fortaleza. É falta, Marinho puxa a respiração. Vem minimíssimo aleatório aí. Marinho bateu pro gol. Bandeirantes, o canal do esporte. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Opinião na Bandeirantes, 16,5 segundo tempo, segue 1-0 Fortaleza. São Paulo que já trocou Alexandre Pretzel. Por enquanto não surtiu muito efeito, que eles estão pouco tempo em campo. Agora quero mandar um abraço aos sócios do São Paulo, viu? Que vetaram hoje a mudança no estatuto, dando o poder supremo para o Conselho Deliberativo e diminuindo a força dos sócios. Parabéns a todos. Na jogada, o Wellington pela ponta, foi travado o escanteio. São Paulo ganhou o escanteio. Marinho chegando, Paulo do Vale. Também ajudando na marcação, né? Jogador forte fisicamente. Escanteio tricolor, que teve muitos no primeiro tempo, menos agora na segunda etapa. Ferreirinha é quem cobra. 17 minutos e meio, Ferreirinha cobra o escanteio, pé direito na esquerda, autorizado, fechadinho pro gol, Kusevich corta a bola, sai da grande área, Luciano de primeira, de cabeça, desvia Cardona, escanteio no outro lado. Se faz esse gol, Luciano ia ganhar uma placa, Paulo do Vale. Ele quase acertou um parecido com esse contra o Juventude, mas era um pouquinho mais de perto. Dessa vez, o chute não foi tão legal, mas saiu no lucro, né? Mais um escanteio para o São Paulo, agora lado direito, e o Wellington Rato é quem cobra. 18 minutos do segundo tempo na grande área, todo mundo pegando todo mundo, 1-0 para o Fortaleza, Rato cobra o escanteio, para a área Ferrarese, Alan Franco, Rato, na bola João Ricardo saiu, furou, tá na grande área a bola, Ferrarese ajeitou com o aberto, bateu no travessão, fora! Bobadilha, pegou um rebote, dominou na coxa, bateu uma casquinha no travessão, foi para fora, saída errada do João Ricardo, que agora vai lá e dá um beijo no travessão, na trave, no travessão não é muito alto, mas na trave, ele dá um beijo na trave, a trave salvou a pele dele, Paulo do Vale. E tava valendo tudo, né, Rogério Assis, porque o João Ricardo, ele tem ali um choque com o Kusevich, jogador da própria equipe do Fortaleza. Ele sai, não acha absolutamente nada, o gol fica aberto, mas cai nos pés de um zagueiro, né? E aí complica um pouquinho, o Ferrarese pega embaixo da bola, ela sobe, ainda bate no travessão, vai para fora. Tiro de meta, o Fortaleza vence 1-0. Meu querido Alexandre Pretzel, tudo bem que o futebol brasileiro, a gente não tem aqui um nível excepcional. Não dá para comparar com o futebol europeu. Aqui é a 4ª divisão, perto do que a gente vê lá. Mas não dá para jogar num pasto como esse da Arena Castelão. Exato. Vaca num Rubina aí, Pretzel. De repente é melhor jogar no Presidente Vargas, está reformado também. Certo? Agora tem cartão lá pro Brits, lateral direito. Está jogando de lateral hoje, improvisado. Mas para mim não fez nada, hein? O árbitro agora se atrapalhou. É isso, amarelo então para Brits. 19 do Fortaleza, é o primeiro amarelo pro Fortaleza no jogo. Uma discussão ali dele com o Ferreirinha. O Brits vai tentar pegar o Ferreirinha, não consegue, mas depois ele dá uma chegada. Ele foi na frente da quarta árbitra, a Débora Corrêa. Acho que a dona Débora caguetou aí, hein? Não fez nada, hein? Nada. Foi só ameaça, ele tomou um amarelo por ameaça. Gritos de todo lado. Falta, o São Paulo vai cobrar com quase 20 do segundo tempo. Segurança e conforto em qualquer caminho. Você já sabe a resposta, amortecedor HG, porque é Nakata. Arena Castelão em Fortaleza. A bola rola, o relógio não para. São Paulo ataca a Ferreirinha na grande área, para o alto. O Brits bateu para fora, bateu na própria cabeça dele, vai sair em escanteio. Tiro de meta. Tá dando tiro de meta da arbitragem, não pega a falta. O Brits olhou para o árbitro, já tem cartão, ficou por ali só olhando. 20 minutos e meio, segundo tempo. E o placar, Bandeirantes na Arena Castelão em Fortaleza.
No primeiro tempo, o Kaiser marcou no comecinho do jogo de pênalti. Renato Kaiser fez Fortaleza 1, São Paulo 0, Luiz Felipe Nunes. Vem amanhã, dupla jornada esportiva na Rádio Bandeirantes. A partir das 4 horas da tarde, a bola rola no Maracanã para Flamengo e Atlético Goianiense. E na sequência, na Arena MRV, às 19 horas, Atlético Mineiro e Corinthians Canhão. Estaremos no jogo das 4 da tarde. Ulisses Costa vem com o jogo do Corinthians em Belo Horizonte. Rasga a defesa atrás com Kusevich. Chega na jogada Cardona. Domina o zagueiro na perna esquerda. Toca para fora. Essa bola vai direto pela linha lateral. Amortecedor com qualidade. Líder em suspensão é HG Nakata. Sabe por quê? Ora, porque é Nakata. 21, segundo tempo. Alexandre Pretzel. São Paulo parece que voltou um pouquinho melhor. Com as mexidas até melhorou, não é, Pretzel? Mas o lance do Bobadilha foi falha do goleiro João Ricardo, né? Se ele fica no gol, a bola não espirraria para o chute do Bobadilha acertar o travessão, né? Então, acho que as mudanças até agora, elas aumentaram um pouquinho uma tentativa de força ofensiva. Aumentaram uma tentativa, mas o São Paulo não criou nada ainda com os jogadores que entraram. E troca o Fortaleza, Paulo do Vale. Sai 26, Breno Lopes para a entrada do 21, Moisés. Aí já é mais um meia atacante por um atacante, é isso? Não, um atacante por um atacante. Moisés é atacante também, aliás, reserva do Fortaleza. Não deve estar treinando legal. Também, né? Oi? São características diferentes, são mais atacantes, de lado, né? Eu prefiro o Moisés ao Breno Lopes. É que o Breno Lopes custou bastante, né, na saída do Palmeiras. Então, não sei se o Moisés está treinando mal também, mas o Moisés jogaria aqui no futebol paulista hoje, mas sem dúvida. 22 do segundo tempo, segue 1-0 Fortaleza ganhando. Chega de sofrência na obra, se tem produtos Tigre, tá tudo certo, tudo Tigre. Zagueiro Cardona na grande área, sai do Rato, levanta essa bola para a esquerda da fogueira, a bola com o Bruno Pacheco, tomou pressão do Bobadilha, vai tentar driblar, tá cercado, vai ter que tocar ao lado, volta a bola, Rosseto, chuta, vai desviado em Bobadilha, é lateral, ataque do Fortaleza. 11 da noite em ponto, tá marcando o quinto sinal da Bandeirantes. Chega de sofrência na obra, se tem produtos Tigre, tá tudo certo, tudo Tigre. João Paulo Capelanes volta assim que parar a bola no apito final Bandeirantes. Bobadilha no ataque, a bola muito alta, Caleri sobe de cabeça uma cassinha, ela vai na direita. Se sair é tiro de meta, protege da marcação sozinho. Com o Ceviche a bola vai para fora. Ele escolta a bola que vai direto pela linha de fundo. O novo Disney Plus está com tudo. Não perca o melhor do esporte da ESPN. Agora disponível no Disney Plus. 23 minutos do segundo tempo. Rádio Cacique em Capivari. É a maior rede de rádios do Brasil. Futebol é na Bandeirantes. Toma frente a jogada do zagueiro Cardona. Levanta no ataque a bola para Kaiser. Sobe de cabeça, despacha aqui atrás do São Paulo com Bobadilha. Ele pega a sobra na meia direita. Vai na ponta. Cai do atacante. Renato Kaiser se levanta agora. Rato domina para o São Paulo. Já vira jogada na entrada da grande área. Domina sozinho o Alan Franco. No que bota no chão vai jogando. Eu sinceramente não consigo entender quem está gritando. Acho que é em japonês. Não é possível. Eu não sei se o jogador consegue entender, PDB. Você consegue entender alguma coisa? Olha, por não conseguir entender, eu acho que é o Zubeldia, viu, Canhão? Pode ser também. O homem tem o castelhano meio enrolado. Ah, isso aí é... Bora, é meio mandarim esse castelhano. Meio mandarim. Não é mandrake, mandarim. 24 minutos, bola para a direita, Bobadilha. Na direita, essa bola de Igor Vinícius, fecha, marcado pelo Moisés. Tentou levantar a cabeça para bater, mas não conseguiu nem isso. Põe espacinho atrás, ele vai ter que recuar. Dá na direita, a bola para Luciano. Fecha por dentro, Bobadilha, pede Luciano, domina lá na direita pela ponta. Cortou para canhota, perde a bola, devolve a bola para Igor Vinícius de novo. 24 do segundo tempo, segue 1-0 para o Fortaleza. Ferrarese à frente, o passe, Bobadilha perdeu essa posse de bola. Toma Rosseto se antecipando, volta a jogada por dentro. Sacha vira o passe por dentro para o Hércules. Perde a jogada do São Paulo, recupera. Domina na direita, Luciano passa bem aberto. Vai no fundo, Bobadilha caiu, agora vai se levantando. Igor Vinícius tenta a fita, Bruno Pacheco por baixo. Tomou, adiantou o carrinho do Bobadilha. Bruno Pacheco caiu, Bobadilha deixou o pé. Cometeu a falta, vai tomar cartão, Bobadilha. Tomou só um pito, como a gente falava em Votuporanga quando era moleque. Ah, não teve um pito só não, né, PDV? Não, também teve cartão, né? E não poderia ser diferente. Bobadilha, então é o terceiro amarelado em campo. Ah, não. Já que o Luciano, não, ele não tá pendurado. É o terceiro no jogo para jogadores do São Paulo em campo. Já que ainda tem o Rafinha no banco de reservas, portanto, Bobadilha amarelado. E o Bobadilha parou esse lance que o Igor Vinícius, exausto, perdeu uma bola simples para o Bruno Pacheco. E outro, o São Paulo quer emprestar o menino Moreira, que é um bom lateral direito. Só se ele tá rachando nos treinos ainda. Tá rachando, que eu digo, quebrando a bola, né? Porque não é possível o menino de Cotia ser emprestado pro Vitória. Pacheco pelo meio, Moisés pediu de bico, Ferrarese alivia, dá um bico, essa bola vai para fora do outro lado, na Arena Castelão, a bola rola, o relógio não para.
25 minutos e meio do segundo tempo. 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Arena Castelão, Fortaleza 1, São Paulo 0, Luiz Felipe Nunes. Ganhou no Newton Santos, o jogo segue bom, segue movimentado, muitas chances, mais de 20 finalizações e os goleiros brilhando. Mas no momento, 2-0 para o Cruzeiro. E o Cruzeiro segue no ataque, quase mais um, o terceiro do Cruzeiro, quase 2-0 agora no Newton Santos, Canhão. Na direita, Marinho vira, no fundo o Hércules, Kaiser pediu, Hércules vai no fundo, limpou, tá na área, costurou, pé da canhota, bateu no canto, na trave, bateu no pé do Kaiser, Ferrarese dá um bico de manda pra lateral. Que jogada do Hércules, a trave defendeu, ela bateu no Kaiser que se assustou, Ferrarese botou para fora, Paulo do Vale. Depois de deixar o Wellington na saudade, ele finaliza, ela pega no pé da trave, ia sobrando ali pro Kaiser, meio de surpresa, né? Foi pego de surpresa o Kaiser com esse rebote, o Rafael apenas acompanhava, quase amplia o Fortaleza, e teremos alteração dupla nos dois times, ó. Lisiero e Eric pelos lados do São Paulo, mas primeiro no Fortaleza saindo Kaiser, 79, entrando Lucero, camisa 9, um dos artilheiros aí, 8 gols do Campeonato Brasileiro, e o Hércules saindo com a 35 para a entrada do Kervin, 77. Rato e Bobadilha saindo no São Paulo, Rato com a 27, Bobadilha com a 21, entram Lisiero, 26, reestreando pelo São Paulo, andou um tempo emprestado por aí, e também Eric com a 33. Eric e Lisiero no São Paulo, Kevin Andrade e Lucero no Fortaleza. 4 mexidas, 2 de cada lado, 1-0 Fortaleza. Se não fosse a trave, tava 2-0, Pretzel. E o Hércules, o melhor jogador em campo, eu não tiraria. Não estava tão cansado assim, ele quase faz um golaço mesmo, tirando de todo mundo, tirando da marcação e tirando do goleiro Rafael. E olha a volta do Lisiero. A diretoria do São Paulo tá brincando, hein? Ou a diretoria tá brincando ou o Zubeldia tá botando para pressionar a diretoria. Eu estou precisando de reforço, eu vou botar um cara que não joga aqui há um tempão. Que chegou agora, tá treinando separado, voltou aos treinamentos aqui. Inexplicável isso aí, pô. Na ponta, jogada o Wellington pro São Paulo, vira para Ferreirinho que domina, tenta driblar, saiu do Rosseto, enfiou por dentro, meio lua da grande área, Caleri deixou passar, ficou do lado, não pegou nem definição, a defesa ataca de bico para fora, ela vai desviada, bate e volta para João Ricardo. Caleri agora reclama, alguém gritou, foi displicente o Caleri, Paulo do Vale. Até pensei, será que ele acha que ele tá impedido? Impressionante, né? O Caleri costuma tomar decisão ainda mais próximo à grande área, acabou errando, falha na comunicação do São Paulo. O novo Disney Plus está com tudo, não perca o melhor do esporte da ESPN, agora disponível também no Disney Plus. 28 minutos e meio, bola aqui atrás com a defesa, Kusevich domina para o time do Fortaleza, já toca à frente, rebate na ponta, vira jogada pela meia direita, vai tentar tomar jogada pela meia direita, Lucero domina a bola e parte à frente o centroavante, vai recuando, volta a bola, mais atrás esse passe, São Paulo volta, a pressão do Fortaleza, 1-0 Fortaleza, 29 segundo tempo, tem muito jogo ainda, toca atrás Bruno Pacheco, devolve ela, começa com Cardona, domina o zagueiro, pressão de Caleri, domina Cardona, enfia na ponta, apresentaço esse passe, Igor Vinícius, fecha aqui, já toca esse passe do lado esquerdo, 2 em cima, vai tentar a jogada pela ponta, Eric vem com ela, já vira o passe por dentro, se projeta à frente, Igor Vinícius já pelo meio, a Luiz Gustavo, pé esquerdo no gol, na trave! A trave defendeu, a defesa tira a bola, volta na esquerda para Ferreirinha, que canhando Luiz Gustavo ia fazer um golaço, Ferreirinha limpa o primeiro marcador, devolveu direto, João Ricardo grudou! Que canhão do Luiz Gustavo, a trave defendeu Paulo do Vale. A melhor oportunidade do São Paulo na segunda etapa é um chute no meio da rua do volante Luiz Gustavo. E como ele pegou bem na bola, hein? Recebeu livre, viu o campo livre para finalização. O João Ricardo acompanhava, mas essa bola no capricho acaba pegando na trave, quase o São Paulo empata. Eu vou cumprimentar o Luiz Gustavo, porque o São Paulo não está chutando no gol. Há pouco o Lisiero perdeu uma oportunidade, a bola ficou cara a cara para ele, porque o Caleri fez o corta-luz. Eu achei que o Caleri fez o certo, o Lisiero é que não entendeu. E agora o Luiz Gustavo finalmente chuta no gol do João Ricardo e quase marca no melhor lance dele na partida, já que ele também está cansado. Fortaleza, a bola rola, o relógio não para. 30 minutos e meio do segundo tempo. Na
na 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Fortaleza 1, São Paulo 0, Luiz Felipe Nunes. Ganhou no Newton Santos, o Botafogo já se lança ao ataque. Tá perdendo de 2-0 contra o Cruzeiro aos 30 minutos da segunda etapa em casa. Então o técnico Arthur Jorge já mudou todo o time, já fez 4 substituições, gastou as suas paradas. O Botafogo se lança ao ataque, quase descontou agora há pouco, mas segue 2-0 para o Cruzeiro. Marinho domina a bola pela direita, já recua, toca a Brits, perna esquerda, levantou na grande área, rebate Alan Franco, a sobra voltou para trás, ajeitou, bateu pro gol, Sacha Rafael! Um canhão do Lucas Sacha, sorte do Rafael que ela vai no meio do gol, lá em cima dele, Paulo do Vale. Chute de fora de um lado, chute de fora do outro, mas esse um pouco mais tranquilo para o goleiro, de fato centralizado, porém arrisca o Fortaleza que vence o jogo 1-0. Caleri para a jogada, falta, Caleri o braço e comete a falta em Kusevich, o jogo está parado, é falta para o Fortaleza. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Educadora Limeira, na rede Bandeirantes de rádio, 31 minutos e meio, segundo tempo, Alexandre Prete, opinião Bandeirantes. 1-0 Fortaleza. O desgaste bate nos dois times, né? Por isso as mudanças também. Agora, o Hércules, por que ele tirou? O Hércules não estava tão cansado assim. Ele manteve o Matheus Rossetto, que não faz um bom jogo, né? Que nem apareceu muito também. Então o Vojvoda acabou arriscando, acho que mexeu mal. E no lado do São Paulo, estou ainda aguardando para que o time crie um pouco mais, né? O meio de campo não jogou bem e o Caleri hoje me parece desgastado, né? Um pouco, não contrariado, mas desgastado mesmo, sem muita parceria na frente. Pra bola com o Kusevich, opa, bate mal demais e manda essa bola para fora, espanhando, lateral, ataque do São Paulo, lado esquerdo, com 32 segundo tempo. Tenta atacado, tem a melhor estratégia para você economizar das compras da sua casa ou comércio, com muita qualidade e economia em todos os produtos. Alan Franco, Luiz Gustavo devolve a entrada da grande área do São Paulo, 1-0 para o Fortaleza. Alan Franco já toca do ladinho, vira a jogada com outro zagueiro para Ferrarese, que enfia na meia direita essa bola, bela assistência por dentro. Para proteção pela meia direita, ajeita sozinho, bem aberto na ponta do time do São Paulo, tentando sair jogando, mas está difícil. Eric para trás, a bola devolve do ladinho, Igor Vinícius tentou limpar, perdeu a passada, vai ter que voltar, recuou, parou, brecou, domina, marcado, o Lisieiro em cima, vira a jogada, Lisieiro, recebe de primeira, volta a jogada cercado, devolve a bola aqui atrás com Ferrarese, 33, segundo tempo, Marcelo São Paulo, na direita, o São Paulo ataca a bola bem aberta para o outro lado, Eric é quem fecha aqui, 2 em cima, levantou a cabeça na grande área, Caleri, passe forte, não saiu, ele vai ter que cruzar para trás, bateu desviada contra, pega João Ricardo, ela bateu no pé do Cardona, o Caleri foi lá para evitar que a bola saísse, bateu pro gol, botou o pezão Cardona, o João Ricardo estava ligado, senão era um golaço contra do 1-1, Paulo do Vale. A intenção era colocar pela linha de fundo, né? Até por isso não se configura como recuo, mas o João Ricardo estava ligado, fez a defesa no fogo amigo, o Fortaleza se segura, vai vencendo o São Paulo 1-0. Ativaram as promoções diárias da Estrela Bet, siga @Estrela Bet no Instagram e aproveite. Liseiro para a jogada, é falta marcada, ele comete a falta em cima de Lucas Sacha, o jogo está parado. Tem gol, Luiz Felipe Nunes. Canhão, um golaço no Newton Santos, um daqueles canhões que você narraria muito bem. 3-0 para o Cruzeiro, golaço do Barreal. Pegou de primeira depois de um belíssimo cruzamento. Foi a terceira vez que o Botafogo errou uma saída de jogo e o Cruzeiro uma hora iria aproveitar como aproveitou. Golaço, 3-0. Na direita, limpou de frente, colocou para a grande a bola, bateu no pé do Luiz Gustavo, pega a sobra, tenta a frente, o passe do Luciano, perde a bola, Sacha ganha, já recua, toca a bola, virta o passe, com Cardona, volta para o goleiro, João Ricardo, pé direito, um bicudão, levanta essa bola à frente do ataque, vai subir Lucero de cabeça, domina Ferrarese, tocou para trás, mas a bola voltou ainda na sobra, partiu na bola, tentando na primeira pita, insistiu na jogada, caiu, perde a falta, a arbitragem não pega a falta no Quebrinho Andrade, a bola volta a ser do São Paulo, 34 e meio o primeiro tempo, Lisieiro com Luciano, marcado por 2, foi caindo, chegando sentado, Ferreirinha na bola, falta em Luciano. Torcida do Fortaleza paga geral, Kevin Andrade comete a falta, é falta marca ali, vai ter cartão para ele. Reclamação assintosa, hein, Paulinho? Exatamente, o Luciano estava ali pertinho e foi o Kevin, né, que reclamou a lá Luciano para tomar cartão, para protesto da torcida do Fortaleza presente no Castelão, portanto, Kevin amarelado. Na loja online Steel você conta com uma linha completa de soluções para suas tarefas no campo, em casa, no jardim. Acesse loja.steel.com.br e aproveite. 35 minutos do segundo tempo, bola para a direita, Eric tenta o passe no fundo, Igor Vinícius vai fechar aqui, Igor Vinícius ganhou, levantou no gol, João Ricardo do alto, defendeu. Arena Castelão, a bola rola, o relógio não para.
João Ricardo já dá um balão na esquerda, linha de fundo, bota Moisés no jogo, limpou Ferrarese de frente, outra finta, sai também da marcação, ajeitou para bater, pé de Lucero, Moisés, outra finta, fazendo fila até perder a bola. 35,5 do segundo tempo, Luiz Felipe Nunes, 1-0 Fortaleza em cima do São Paulo. Canhão, e chegando na reta final aqui da partida, os próximos confrontos de São Paulo e Fortaleza. O São Paulo encara o Goiás na terça-feira no Morumbi e pela próxima rodada do Campeonato Brasileiro, no próximo sábado às 9h30 da noite, São Paulo e Flamengo. E depois volta para enfrentar o Goiás. Ferreirinha na esquerda, passe Lisieiro para a grande área, para a cadeira, defesa tira, a bola vai saindo, se sair, lateral, a bola para o São Paulo e Paulinho do Vale. E aconteceu, viu, Rogério Assis? O que aconteceu, Paulo do Vale? Aconteceu, como de praxe, cartão amarelo para Luiz Zubeldia. O 11º dele no comando do São Paulo, hoje é a 21ª partida que o Zubeldia comanda o São Paulo, 11 cartões. E aí eu não posso condenar o Luciano. Com esse treinador aí tomando 11 cartões em 20 jogos, ele não tem comando. O Wellington vai cobrar o arremesso lateral na esquerda, vai colocar na grande área, autorizado, o Wellington levantou, defesa corte de cabeça, Brits rebate, Kevin entrando, pega a sombra, domina o baixinho, vai tentar tomar mais perto dessa passada, toca da bola, Lisieiro, recua da Ferrarese que entrega com Alan Franco, desse lado por aqui, 37 segundo tempo, Alan Franco do ladinho para Lisieiro, devolve a bola para a minha esquerda, projeta-se à frente Luciano, que toca a bola para o Wellington, que devolve ela para Alan Franco, em cima Kevin, vai ter que voltar no meio, começa recuando, toca a bola de vira a bola com o Luiz Gustavo, ativar as promoções diárias da Estrela Bet. Siga @ Estrela Bet no Instagram e aproveite. São Paulo pro meio, a jogada foi travada, vem Lucas Sacha, tenta Lisieiro, tomou, mas fez a falta. Falta do Lisieiro em cima do Lucas Sacha, o jogo parado, 37 do segundo tempo. Alexandre Pretzel, você na maior rede de rádios do Brasil, opina. 1-0 Fortaleza, 37, tem jogo ainda. Lisieiro fora do jogo total. Essa falta que ele fez agora foi uma falta de ritmo tremenda, né? É um negócio realmente impressionante. Mas eu repito, jogo parado de novo, vai mudar daqui a pouco o Fortaleza. Eu não posso criticar o Luciano, que é um cara que parece estar no contrato dele, que ele tem autorização para tomar um cartão pro jogo. Mas o Zubeldia é pior do que o Luciano, cara. E é o comandante, eu olho pro meu comandante toma cartão todo jogo. Aí eu que tô errado? Realmente não dá. Mexidas no Fortaleza, Paulo do Vale. E são 3. Saiu o Marinho 11, entrou 22 Pikachu. Saiu 88 Lucas Sacha, entrou 28 o Pedro Augusto. E acho que é isso. O Pikachu no Marinho, isso. O Pedro Augusto no Sacha. São 2, exatamente, Canhão. Aí o Brits deu a faixa pro Pikachu, né? A faixa de capitão, né? Exatamente. E respeito, hein? Bom jogador, fazendo história no Fortaleza. Bom jogador Pikachu. 38 minutos e meio do segundo tempo. Segue 1-0 para o Fortaleza. Lateral cobrado. Bola aqui atrás. Lucero tenta. Vai tentar a jogada. No meio aqui a jogada pelo meio campo do time do São Paulo. Vai tentar à frente o passe. Vai tentar atacar e vem embora pelo meio do campo ainda. 38,5. Segundo tempo. Segue 1-0 para o Fortaleza. Luiz Gustavo toca no meio do campo do São Paulo. A bola curtinha para o Lisieiro, que se projeta aberto na meia direita. Perde à frente essa bola o Eric, que se desmarca na ponta Luciano. Vem Luiz Gustavo, toca à frente para Ferreirinha. Foi tocando por baixo, é falta nele. E a girando acabou sendo tocado, é falta. São Paulo tem mais uma chance e vai para frente. Paulo do Vale. O São Paulo vai com tudo em busca de pelo menos um empate. O tricolor paulista que vem justamente de 2 empates, buscando ficar ali, né, no bloco da frente do Campeonato Brasileiro. 39 minutos do segundo tempo. Falta marcada e o São Paulo manda todo mundo para dentro da grande área. É falta na esquerda. Lisieiro para fazer a cobrança de perna esquerda para a grande área. Ferrarese, Alan Franco, Luciano, Caleri, batendo na primeira trave, mal demais, corta a defesa, a bola voltou, Kevin Andrade na direita, domine, vai pra frente, já toca no ataque, Pikachu acelera, na esquerda, Lucero pra fazer, tentou girar, perdeu, se levantou, bateu de primeira, é gol! Gol! Fortaleza! Moisés no
contra-ataque com a defesa do São Paulo aberta. Tricolor tenta marcar o gol de empate. Abre a defesa. O contra-ataque é rápido. Pikachu toca por dentro esse passe. Moisés vai na bola. Chuta na primeira bola prensada. Ganha, se levanta e manda um canhão para dentro do gol do São Paulo para fazer 2-0 pro Fortaleza. Moisés. Rafael não tem jeito, tá feito. 2 Fortaleza. São Paulo 0, Moisés Paulo do Vale. Praticamente na primeira jogada do Iago Pikachu, ele faz o passe para achar o Moisés, que passa pelo Igor Vinícius com um toquinho no carrinho do Igor Vinícius. A bola encobre o lateral do São Paulo e ele fica numa ótima condição para finalizar de frente com o Rafael. E para marcar o primeiro gol dele neste campeonato brasileiro, ampliar para o Fortaleza no Castelão. 2-0 para cima do São Paulo. Alexandre Pretzel, 2-0 Fortaleza no contra-ataque. Está sendo checada, porque pode ter havido uma falta na sequência do lance. É isso que está sendo checado pela arbitragem de vídeo. Eu não vi nada, Pretzel. Vi o segundo gol do Fortaleza marcado pelo Moisés. Estou aguardando até a confirmação do gol. Agora, matou no contra-ataque, né? Belíssimo contra-ataque. O Moisés ainda tentou dar um corte pro meio. Talvez sim, a bola no repique possa ter pego no braço, mas não deu para ver com a rapidez do lance, né? Agora, vai pro VAR. Tem um toque de mão. Ele vai pro vídeo. A impressão que eu tenho no sinal feito pelo Davi Lacerda é que tem um toque de mão. Não sei se do Kevin ou do Pikachu. Ah, agora sim ele mostra, deu vara só. Alguém tocou com o braço. Ou o Pikachu ou o Moisés quando domina. Quase 3 minutos de paralisação. Só isso. Davi Lacerda está no vídeo. Cotovelo do Moisés. Pronto. Não é gol. Nossa, na dividida, ela bate no cotovelo do Moisés. Ele ajeita com o cotovelo para fazer. Na realidade, é o Igor dá o carrinho, ó. Não é o Moisés que provoca isso, é provocado pelo jogador de São Paulo. E a regra agora? Lembra que o Capriotti fala do livrinho de regra? Agora tem que abrir a regra lá e ver se dá para dar esse gol, não. Lá do VAR, o Igor Benevenuto de Oliveira chamou o Davi Lacerda. Ele está voltando e traço. Porque com o cotovelo, o Moisés arruma a bola para fazer. Nossa, o Hércules sai do banco e vai para cima do árbitro. O Hércules vai bater no árbitro, Paulo do Vale. Fica indignado. Vermelho, né? Vai tomar vermelho. Expulso no banco, Hércules. Bom, a anulação é correta, porque o Moisés arruma com o braço, com o cotovelo. Não pode. Ele arruma com o cotovelo e aí a bola aqui que ele chuta. O carrinho do Igor não arruma. É o Igor Vinícius que dá o carrinho. Aí é que tá o detalhe. Não, mas não comete a falta. Não. A bola vem, ela vem do adversário. Se eu cabeceio a bola no teu braço, viu? O teu braço tá parado aqui, certo? A única explicação é que ele levou vantagem para fazer o gol. É que o lance ofensivo não pode de forma alguma pegar na mão. Olha, é muito discutível esse lance. Eu compreendo a reclamação do Hércules. Compreendo. Eu entendo o que você está dizendo, mas a regra não diz isso. O que a gente pode discutir se a regra é certa ou não. O árbitro cumpriu a regra. O cotovelo direito dele é quem arruma a bola. Primeiro, concordo com você, não tem como ele tirar o cotovelo ali. Não é isso. Mas a regra manda marcar essa falta. 44. Sai jogando Luiz Gustavo. Com certeza, muitos minutos de acréscimos. Tomou vermelho, então, o Hércules no banco, né? Tomou primeiro amarelo, não, Paulinho? Depois primeiro o vermelho. Amarelo, né? e depois o vermelho, exatamente. Falta marcada aqui atrás. Caleri vai para a disputa de bola e comete a falta em Kusevich. O jogo ficou quase 4 minutos parado. 44,5. Já a plaquinha com os acréscimos já está na mão da dona Débora Correia. Ela vai ter que piscar aos 45. O que a regra diz é que mesmo acidentalmente, ele cria essa chance de gol. Claramente, tocando no braço dele, ele cria essa chance de gol. Então a regra diz isso, por isso é que o gol não é validado, o gol do Moisés. 45. Bola aqui pro gol do São Paulo, pega Rafael dentro da grande área.
Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Na frente, a bola com a defesa, com o Sérgio chega tocando à frente, a bola voltou pro São Paulo. Bola aberta na esquerda, vai tentar no apoio o Wellington para Ferreirinha. 2 em cima, bola vai desviada para fora pela linha lateral. Ferreirinha já pega e arremessa, acho que tem que foi reversão dele. Para Caleri, bateu de bico, tirou na marcação aqui atrás do Cardona. Ela volta para a defesa do São Paulo com Alan Franco, que toca do ladinho para Ferrarese. Tem muito jogo ainda no Castelão, 1-0 Fortaleza. São Paulo pressiona, Eric aqui domina a bola pela meia direita, já sai do Kevin. Vai tocando, puxando a marcação. Torcedor do Fortaleza está vaiando esse finalzinho de jogo. 46. Pretzel, não está definido o jogo não, Preto. Tem jogo ainda 1-0. Tem jogo, o São Paulo se atira agora, depois de ter feito apenas um lance, com o Luiz Gustavo chutando uma bola na trave. O segundo tempo do São Paulo não é bom. Fortaleza foi melhor o jogo inteiro. Igor Vinícius levanta para a grande área de cabeça, rebate com o Ceviche, a bola atravessando ele, apenas acompanha, a bola vai para fora pela linha lateral. 46, então pega a bola completa e já remessa. Dá Luiz Gustavo que toca para trás. Alan Franco, zagueiro bem adiantado. Perde Lisinheiro, toca Alan Franco. 46 e 30, dá Luiz Gustavo. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos, Sil, se a Sil pode confiar. O jogo vai a 52, minha gente, 46,5. Igor Vinícius, direita, ataque do São Paulo, ameaçou limpar Moisés, não ganhou, dá na direita essa bola, linha de fundo, Luciano, pé da canhota, fechando o Eric, vem Eric, levantou a cabeça, cruzou para a cadeira, desviou para trás, a bola ficou na grande, Ferreirinha acompanha, ela aqui que vai, escanteio São Paulo, Paulo do Vale. Para quem sabe tentar o empate, Ferreirinha na bola para cobrar o escanteio. Ferreirinha vai cobrar, é no carpete esse escanteio, no que o carpete lá, no semicírculo, botaram um carpete ali. Ferreirinha no escanteio, 47, 1-0 Fortaleza. Cobra curto o escanteio, do ladinho essa bola recebe de volta, do toque curto Ferreirinha, cruzou pro gol, desceu pra trás, tá na grande área, bateu Alan Franco, desciado no zagueiro, bola muito alta, passa no meio, Pikachu não pega, travou de volta o Wellington na grande área, Ferreirinha, livre, levanta a cabeça, cruza, a bola vai muito alta na direita, bola pra trás de cabeça, Luciano ajeita, pra trás pra Eric, dominou, limpou, tá na grande área ainda, dá Luciano de volta, cruzou pro gol, tirou com o Ceviche, voltou na grande área o passe, de cabeça ajeita, depois com o pé Rosseto, com o Bruno Pacheco, dá um balão, Bruno Pacheco toca no meio, não domina Luciano, a bola passa por ele. Alan Franco domina essa bola no meio campo e sai jogando. 47,5, o jogo é dramático no final, 1-0 para o Fortaleza. Alan Franco levanta a bola para a ponta, no peito do adversário. Kevin domina e bota à frente o passe, é passando, Pikachu não pega. Wellington protege, a bola vai saindo devagar, não saiu, depois ele fez a falta, Luciano. Ele usou o braço cometendo falta, Paulo do Vale reclama, não devia reclamar não. Cara de pau, hein, Paulinho? É, exatamente, né? 8 gols no Campeonato Brasileiro. O Lucero hoje começou no banco de reservas, fez a falta e o São Paulo tenta mais um ataque. Lisinheiro pro Eric por meio, 2 em cima, girou, travada a defesa, Luciano pega a sobra de primeira, Luciano vira na direita, Igor Vinícius, fecha bem Caleri, lançado, cadeira na grande área, bateu prensada, vai desviada, escanteio São Paulo na direita. Todo mundo pra dentro da grande área do Fortaleza, Paulo do Vale. Não desiste o tricolor paulista em busca do empate, mais um escanteio, por ali, Ferreirinha para fazer a cobrança. 48 minutos e meio, 48 minutos e meio, vem escanteio. São Paulo mandando todo mundo para dentro da grande área, Alan Franco já está praticamente dentro da pequena área. Escanteio para o São Paulo, Igor Vinícius na bola, autorizado, não está autorizado não. É que teve um enrosco ali do Caleri, na marcação, a trabalhar para enquadrar o Caleri. É aquela bronca tradicional, para com isso, tá todo mundo olhando, que coisa feia. Agarrão ali, PDB, sobrou até unhada, hein? É verdade, né? Dependendo, tem juiz marcando pênalti até menos que isso. Escanteio São Paulo. Escanteio para o São Paulo, 49, Igor Vinícius na bola, levantou para Caleri, desvio na pequena área, a bola para Ferreirinha, cabeceou por cobertura e botou para fora, essa bola vai direto pela linha de fundo aos 49. Na hora de fazer a troca do fluido, de radiador e fluido de freio, escolha quem entende. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Voivoda agora chama a torcida, ouça Arena Castelão que canta agora comemorando. Somzão Bandeirantes com Michel Lopes na mesa de som, com Beto Rebeca na central técnica. Os sons da Arena Castelão para você. Com imagens de Alexandre Marques no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Com Guilherme Maciel no digital também. Sobe de cabeça na marcação, a defesa do São Paulo com Ferrarese. Rebate no meio, dá um bicudo. Toca à frente essa bola, tentando a jogada para o ataque. Pedro Augusto toca à frente na marcação com 2 em cima. Perdeu.
50 minutos em contra-ataque do São Paulo para Caleri na direita. Marcado por 2, Cardona vem na cobertura. Encostou com o Kusevich. Caleri ganhou, bateu com o Kusevich no carrinho, botou para fora. Caleri vai até o fim, acredita e ganha escanteio, Paulo do Vale. Mais um para o São Paulo nessa reta final, mais 2 minutos. Para quem sabe o tricolor paulista conseguir um empate. Igor Vinícius na bola. Passamos dos 50 minutos do segundo tempo. Tem escanteio para o São Paulo que manda de volta para a grande área. Alan Franco e Ferrarese. Igor Vinícius vai cobrar do escanteio. Luciano tá lá. Ferreirinha tá lá dentro também. Lá dentro também Luiz Gustavo. Torcedor do Fortaleza apreensivo, esperando. São Paulino esperando o empate. Igor Vinícius na cobrança. Luiz Gustavo de cabeça, bola prensada. Sai da grande área. Rebate a defesa na ponta. Vai ficar para Iago Pikachu. Do que domina já vai driblando. Sai bem da marcação atrás com o Rato em cima. Da Kevin Andrade. O Wellington ganhou para o São Paulo. Toca de volta a bola pela ponta. Pikachu prensa. A bola voltou na Franco de pé da canhota. Toca na ponta de cabeça. Eric tenta o passe na ponta. Vai chegar Lisieiro para Ferreirinha. Para trás o passe da Fogueira. Com Lisieiro. Lisieiro na ponta. Vai chegar Luciano. Entrega de volta para Ferreirinha. Levantou para a Caleri de cabeça. Tira aqui atrás com o Kusevich, rebate, volta fora da grande área, Pedro Augusto na bola tocando por baixo, é falta. Leva o toque do Luiz Gustavo, é falta marcada. 51,5, não dá mais, Alexandre Pretzel. 30 segundos para acabar 1-0 Fortaleza, Pretzel. O time lutou muito, o time do São Paulo, mas bem desorganizado, lá na base da confusão, né? Muita bola longa e cruzamento na área para ver o que dá, com o Caleri batendo com toda a defesa. As mudanças do Beldia não foram boas e ele priorizou claramente o jogo contra o Goiás na terça-feira. E outra coisa que o PDV falou aqui, eu concordo com ele, o Lucas é mais do que meio time do São Paulo. Quando o Lucas não joga, o time apresenta uma certa desorganização. João Ricardo vai cobrar a falta e o árbitro vai terminar o jogo. Toque dos 52. João Ricardo levantou. Apita da Vila Cerda. Na Arena Castelão, o Fortaleza venceu. Fortaleza, São Paulo 0, para delírio do torcedor do Lion. Alô, João Paulo Capelani. Alô, Rogério Assis, o canhão do rádio, deu vitória do Leão. Leão do Picia, o Fortaleza vencendo o São Paulo por 1-0. Rapaz, mas o São Paulo é freguês do Fortaleza, né? Meia-noite, aliás, quase meia-noite, 11h30 da noite, marcou o quinto sinal. Vamos juntos até 1h da manhã. Vamos falar, obviamente, da derrota do São Paulo e também da derrota do Palmeiras, em que sábado ruim para os clubes paulistas. Lembrando que neste domingo o Corinthians entra em campo e o Bragantino às 11h da manhã contra o Fluminense no Nabia Abichedi ou no Marcelo Stefani, como queiram. 11h30 marcou o quinto sinal, vem aí o apito final, mas antes o craque Bandeirantes da vitória do Leão. Fortaleza 1, São Paulo 0. O craque do jogo. Oferecimento Estrela Bet. Jogou, brilhou. Alô, Alexandre Pretzel, a sua análise rapidamente será colocada agora no craque Bandeirantes, mas eu quero análise do jogo na abertura do apito final. E aí, Pretzel, algum jogador do São Paulo ou do Fortaleza, o craque Bandeirantes, hein? Não, o craque é do Fortaleza. E olha, eu votaria no Hércules se ele tivesse ficado até o fim. Acabou sendo expulso do banco, e quando o cara é expulso, tá no banco, aí ele não tem nada que ir lá xingar o juiz, reclamar, ainda que ele achasse que tivesse razão. Então, a nota dele vai baixar por causa dessa expulsão do banco de reservas depois que ele foi substituído. Mas eu vou votar no zagueiro do Fortaleza, viu? Que jogou bem e até ajudou em determinadas saídas de bola, chegada na frente, foi o Kusevich, ex-zagueiro do Palmeiras, para mim, o melhor jogador em campo. Kusevich, o melhor jogador em campo, craque Bandeirantes, que surpresa, hein? Não botava fé nesse voto, mas de fato concordo contigo, Kusevich jogou muito futebol. E aí, PDV, o seu voto vai com o Kusevich, vai com algum outro jogador ou algum atleta do São Paulo? Não, pelos lados do Fortaleza sim, né? O Kusevich, pelos lados do São Paulo, talvez uma menção aí ao Luiz Gustavo, principalmente pelo segundo tempo, pelo chute que ele arriscou de fora da área, mas um tricolor pouquíssimo inspirado, viu, Capela? É verdade, você tem razão. Então vamos lá. Kusevich é o craque Bandeirantes, mas quem fez o gol da vitória não foi ele não. Se liga só na explosão do gol do canhão. Dominou na grande área, domina Breno Lopes, chegou, pediu pênalti, caiu, é pênalti! Pênalti em Breno Lopes! Pênalti para o Fortaleza cobrar. 4 minutos de jogo no primeiro tempo. Autorizado, o Kaiser bateu, é gol! Gol!
Pênalti, Renato Kaiser enfia um canhão no chão no canto direito para fazer o gol do Fortaleza no começo do jogo na Arena Castelão. 1 pro Fortaleza, São Paulo 0. Jornada Esportiva. Oferecimento Nakata, Grupo Souza Lima, Disney Plus, Fios e Cabos Elétricos Cio, Paraflu, Tigre, Tenda Atacado, Ferramentas Steel e Estrela Bet. Futebol é 14.